podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é dia 22 de setembro de 2022. Eu sou o Caio Belandi, direto do Sauí Estúdio, e este é o podcast lá do B do Rio 249, chegando no seu feed. Sauí Estúdio que está esterilizado porque passou por aqui gente que a gente não gosta muito não, mas tudo bem. Precisa ganhar dinheiro, né, Rodrigão? Tá certo. Mas também não é bolsonarista não, hein, gente? Porque se fosse bolsonarista a gente ia entrar aqui num conflito com o Rodrigo. Tá dentro do campo democrático. Tá dentro, vai ser um aliado, provavelmente vai ser um aliado aí em 2023. Enfim, o barco tá aberto. Tá entrando, tá subindo gente que eu achava tinha até morrido, tá subindo gente aí, né? O time tá completo, escalado aí com o Fagner Torres, como vocês já ouviram, o Daniel Soares e virtualmente a Luara Ramos está comigo. Eu vou deixar o boa noite aos meus colegas pro segundo bloco, quando eles falarem também aí nas perguntas, para já anunciar de cara a convidada da semana, Talíria Petroni, de volta ao lado B do Rio, deputada federal pelo PSOL do Rio, né? E candidata à reeleição. Talíria, bem-vinda de volta. Obrigado por ter conseguido aí um espaço nessa agenda de campanha, que deve estar uma loucura, pra gente poder bater um papo novamente, né? Quando você veio aqui a primeira vez, foi em 2019, né, ali no começo ali do seu mandato, a gente falou muito sobre as expectativas que a gente tinha vivendo a loucura, o início da loucura do regime Bolsonaro. Voltando agora, né, agora já no finalzinho, a gente tem a certeza, né, a esperança de que já está no final. Eu queria que você fizesse um balanço, né, aí desse seu primeiro mandato em Brasília, e aí eu queria que você falasse, obviamente, politicamente, né, fazer oposição ao Bolsonaro nesses últimos 4 anos, né, entre vitórias, principalmente vitórias pontuais e algumas derrotas, né, mas pessoalmente também, porque a sua experiência enquanto mulher negra sempre fala por si, né, são corpos políticos, né, como a gente costuma falar, e que ela, por si só, já tem ali, já carrega uma experiência muito própria, né, principalmente nesses tempos, principalmente em Brasília, naquela loucura lá de 500 e tantos deputados. Eu queria que você também falasse o que você destacaria, né, nesses últimos intensos 4 anos, como é que você vê essa atuação de deputada, né, numa Câmara, num momento tão delicado, né, então eu queria que você fizesse começar já fazendo esse balanço desses últimos anos. Bem-vinda, novamente. Primeiro, obrigada por esse convite mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês. De verdade, vocês são muito necessários fazendo uma comunicação que, de alguma maneira, é uma fratura no que é essa comunicação dominante. Bem, assim, os últimos 4 anos, sem a menor dúvida, foram os anos mais duros da nova república. Acho que a gente, quando estava naquele momento de eleição de Bolsonaro, fazendo alguma previsão do que seria esse drama, talvez não imaginasse os escombros que estariam colocados para a gente hoje reconstruir o Brasil. Eu não tenho dúvida que 2018, com a execução de Marielle Franco, foi um marco que promoveu uma fratura muito grande na nossa frágil democracia, uma fratura que começa não ali, golpe que a primeira presidenta mulher sofreu, e a execução da Mari, a prisão ilegal de Lula. Foram passos dados até a eleição de Bolsonaro e a abertura do momento que a gente está vivendo, que é um momento muito dramático. A tarefa de reconstruir o Brasil, um Brasil sob escombros, é uma tarefa, sem dúvida, muito dura. Bolsonaro, infelizmente, foi destruindo muitas conquistas que a gente teve e é muito importante que a gente compreenda a dureza que foram esses momentos, seja um presidente que, no meio da maior crise sanitária, resolveu tirar máscara de criança, fazer negócio com vacina e demorar a fazer a vacinação chegar para o povo com seu negacionismo, levando a quase 700 mil vidas perdidas, levando luto para as famílias. O Brasil que voltou para o mapa da fome com 33 milhões de pessoas que não vão comer nem hoje, nem amanhã, nem depois. Um Brasil que hoje tem mais armas nas mãos de colecionadores do que nas mãos do Estado, não que as armas nas mãos do Estado não cheguem ele na ponta matando preto, pobre e favelado, mas é muito sintomático isso, né? Mais de 30 atos normativos que flexibilizaram o uso de armas e munições. Pensando no nosso Estado, que é um Estado dominado pela milícia, é muito grave. Pensando que é um país
com 530 grupos hoje de extrema-direita organizados, o que é uma elite que apoia Bolsonaro, nesse setor da sociedade que apoia Bolsonaro armado. Infelizmente, não para por aí. A pauta de desmonte das questões socioambientais também eu acho que é fundamental. É o governo que mais promoveu o desmatamento, acabou com toda a política climática em curso, aprovou por meio de sua base o PL do veneno, na verdade o pacote do veneno. E além disso tudo, como se não bastasse, a minha sensação é que foram 4 anos segurando o prato e escolhendo qual prato cair, e como se não bastasse um tensionamento cotidiano, constante às instituições. A gente sabe a democracia, né? A gente sabe que a gente não está satisfeito com a democracia no Brasil, mas o ataque ao Supremo, o ataque às urnas eletrônicas, questionar a confiabilidade das urnas, anunciar sistematicamente que pode dar um golpe, é um combo que precisa ser enfrentado. Esse é um governo de um presidente, para terminar e a gente trocar. E teve coragem de, enquanto deputado, exaltar a Ustra, aquele que enfiou ratos em vaginas de mulheres na ditadura. E isso diz muito da fragilidade da nossa democracia. Aquilo tinha que ser interrompido naquele momento. Esse homem virou presidente e a página oficial do Ministério da Defesa, por exemplo, fala que a ditadura foi revolução. Então, pessoalmente, para dizer para vocês assim, foi o maior desafio da minha vida. Um mandato que foi eleito a partir de muita dor, a decisão de enquanto vereadora, me candidatar a deputada federal foi a partir da execução política de Marielle Franco. Então, no meio de dor, de luto, um mandato no momento mais difícil da nossa República. Ser uma mulher negra entre as 2% de mulheres negras no Congresso Nacional, juntando Câmara e Senado, ser uma mulher numa Câmara que tem 15% apenas de mulheres, uma mulher de esquerda, uma mulher socialista, uma mulher preta mãe. Eu me tornei mãe no meio disso tudo, né? Então, são muitos níveis de violência, que são violências que estão muito associadas a esse momento. Desde violências simbólicas, barrada na posse, barrada para entrar na Câmara, barrada interrompida para falar, minha estética sacaneada, até violências muito duras, como, por exemplo, ter que sair do meu estado porque foram identificados planos da milícia do Rio de Janeiro para me executar. Eu era vereadora e andava de ônibus e bicicleta para a Câmara. Hoje é um carro blindado e uma escolta do Estado, porque há uma possibilidade de execução. Isso diz muito, não só sobre a minha vida, sobre o quanto romperam com a minha liberdade, mas diz muito sobre em que estado está o Brasil, a tarefa que está colocada agora. A gente passou por tanta coisa nesses últimos tempos que eu nem falar lembrava. Demais, vocês me interrompem. Não, você tá aqui pra falar demais. Eu nem lembrava disso, é verdade. A Thalíria não, teve a casa da barração no primeiro dia, no dia da posse. E teve as ameaças. É verdade. Olha só que loucura. Eu nem lembrava disso. São muitos níveis. A gente vai naturalizando isso também, eu acho. Claro. Está sendo muito atropelado pelos absurdos, né? A gente não tem tempo de se recuperar mais de um absurdo. Quando a gente tá botando a cabeça para fora da água, vem outro e já dá outro caldo na gente. Aí a gente vai largando o que cabe na democracia. Isso é muito grave, Exato. né? Deputada Thalíria, que bom te encontrar aqui. É muito bom ver uma mulher tão aguerrida que nos representa tanto lá na Câmara. E a minha pergunta também é um pouco pessoal. Assim, você já citou, né, que foi mãe durante o seu mandato. E nós que acompanhamos o seu mandato, a sua luta, vimos as diversas violências que você sofreu, e eu queria que você falasse um pouco de como é que foi ser mãe nessa legislatura, né, tão dura, e como é que foi, assim, como é que você enxerga, se você já enxergava essa coisa das políticas para as mães, principalmente mães trabalhadoras, quando a gente fala de... É um país tão hipócrita o nosso, né, que ao mesmo tempo que não debate a legalização do aborto, por exemplo, e louva a maternagem, a maternidade compulsória até, ele não nos dá, como mulheres, né, não nos dá condições de ser mãe com tranquilidade, não nos dá condições de ser, mesmo essa rede de apoio que a gente fala, de financiar uma rede de apoio, a gente tem que contar muitas vezes com nossas mães, avós, vizinhas. Então, como é que se isso mudou, né? Se você já tinha essa perspectiva antes e se isso mudou agora com você como mãe e se você tem alguma coisa já pensado para essa área, que eu acho que é importante. A gente não sei se tem tantas mães trabalhadoras ouvintes do lado B, eu acredito que também temos, mas eu acho que até para poder pensar os rumos do feminismo classista, né, no Brasil, é importante que a gente fale sobre isso. Olha, primeiro, pensar o que é o meu corpo.
né, porque sou eu, né, corpos como meu, assim, no espaço da política institucional, não dá para descolar isso da violência que sofremos. Então, a violência começa no primeiro momento que a gente topa a tarefa de disponibilizar nosso corpo para a vida política. Então, desde ameaças de redes, passando por ameaças de grupos organizados supremacistas brancos, passando por interrupções, por violações ao nosso corpo, por assédio e até ameaças do território, que são as ameaças da milícia. Quando eu me tornei mãe, que foi para mim uma revolução na minha vida, inclusive na minha vida enquanto parlamentar, foi quando eu entendi que não se separa a mãe da parlamentar, é impossível. A gente tem usado muito a noção de uma maternidade política. Essas violências se agudizaram enormemente. Desde se explicitar que o parlamento brasileiro, o centro da política brasileira, não é um lugar para mães, portanto, né, não é um lugar para mulheres. Então, eu muitas vezes precisei levar a Moana, minha filha, e não tem um trocador próximo ao plenário. Não tem trocador, eu acho que não tem trocador na Câmara. Se tem, é muito longe do que é o prédio onde ficam as sessões. Eu fico pensando, eu fiz uma pergunta e eu repito, onde estão os filhos e filhas, fiz isso em plenário, onde estão os filhos e filhas dos políticos brasileiros? Normalmente estão com uma mulher, seja mãe, seja uma cuidadora em casa, né? Então, a maternidade, de alguma maneira, agudizou coisas do tipo, eu precisei me amamentar em plenário, foi a primeira vez que uma mulher amamentou em plenário. Eu vi, tem um paninho para cobrir o seio. Assim, eu não quero cobrir meu seio, eu não sou obrigada a cobrir meu seio, porque eu estou amamentando a minha filha. Isso é meu direito, inclusive, legal. Então, muitas críticas, aquele lugar não é lugar para criança. Se um lugar não cabe um filho, não cabe uma mãe. Então, eu já me considerava uma feminista preocupada com os temas da maternidade, mas, sem dúvida, a maternidade chegou como um furacão que me tornou muito mais pronta, preparada enquanto parlamentar, sem a menor dúvida. Eu me sinto uma parlamentar mais completa depois que me tornei mãe, mas também trouxe muitas dificuldades, né? Porque é uma sessão marcada para 4 da tarde, que começa às 8 da noite e termina às 2 da manhã. Uma filha que está amamentando exclusivamente, que a sua alimentação é o leite materno. O que faz? Leva para o plenário. Como? Se não tem estrutura, troca cocô no cafezinho. Mas isso também fez a gente fortalecer iniciativas que são iniciativas para enfrentar o que é a invisibilidade de nós mães. Então, a gente tem projetos de lei como a instituição de licença parental, para que tenha licença para o conjunto familiar que cuida de uma criança. Projetos de lei para que cuidado materno seja considerado trabalho e, portanto, as mulheres mães que precisam sair do mercado de trabalho, ficar na informalidade e, portanto, não contribuem para a Previdência, que aquele tempo seja contado para fins de aposentadoria, como foi um projeto aprovado na Argentina. Projetos para que, por exemplo, o certificado de nascido vivo, que hoje é pai e mãe, possibilite que tenha mãe e mãe, que tenha pai, que tenha... Então, são muitas iniciativas que envolvem um outro olhar sobre a maternidade, que tem muita relação, sem a menor dúvida, com eu ter me tornado mãe. E aí tem uma questão no Brasil assim, que é muito duro, né? No Brasil, há uma lógica da maternidade compulsória. As mulheres são o tempo todo estimuladas a compreender que são obrigadas a ser mãe. Quando chega uma certa idade, você... E aí? E muitas vezes, quando engravida, e às vezes o cara mete o pé, vai embora, a gente não tem acesso ao aborto. O aborto legal e seguro, garantido no Código Penal desde a década de 40 também, não é plenamente garantido por uma série de questões. Então, é a lógica de você tem que ser mãe, você não pode escolher ser mãe ou não. Mas aí, quando você engravida, quantas mulheres negras não têm acesso ao pré-natal adequado? Quando você vai parir, 25% das mulheres brasileiras vivenciam violência obstétrica. Inclusive, nós temos um PL de enfrentamento à violência obstétrica, que trata de humanização do parto. E aí, quando você vai olhar o perfil dessas mulheres negras, o índice de mortalidade materna no Brasil é assustador e negro. E, por fim, então você tem a dificuldade de escolher ser mãe ou não, dificuldade para gestar, dificuldade para parir e dificuldade para maternar. Não tem creche pública, você não tem programas de acesso à renda para mulheres mães, você não tem suporte para aleitamento materno, suporte para licença de 4 meses, gente. Quando a mulher tem acesso a essa licença, é um escândalo. E quantas mulheres também, por fim,
tem o seu maternar interrompido com a violência do Estado. Então, são várias dimensões que a pauta da maternidade, a partir de um feminismo popular, classista, antirracista, nos permite passear e encampar nossa luta, sabe? Não dá, nós mães fazemos a roda do mundo girar. Para aqueles ternos todos de homens estarem ali discursando, tem uma mulher mãe passando o terno deles, fazendo a marmita e cuidando dos filhos deles. Isso é muito importante. Tirar as mães da invisibilidade. Talíria, vamos lá, Fagner perguntando agora. Eu queria conversar com você sobre duas coisas. Uma está na ordem do dia e a outra é um bastidor que eu queria que você, de repente, trouxesse para a gente aqui. Queria que você falasse como é que foi essa negociação do PSOL para poder entrar definitivamente na coligação da campanha do presidente Lula. Ele foi uma das primeiras vozes. O PSOL, ele é um partido, né, para os desavisados que ainda ouvem o lado B, se é que existem alguns, nasce de uma cisão do PT em função da questão da aprovação do primeiro governo Lula, por conta da aprovação da reforma da Previdência, e agora, enfim, por conta desse momento histórico dramático que a gente está vivendo, acaba que criatura precisou se unir novamente ao Criador em função da defesa de algo maior, que é o nosso direito de ainda se considerar um país democrático. E aí eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa negociação. Eu lembro que o Lula veio aqui ao Rio e se reuniu com um monte de gente e foi assim, né? Acho que foi um momento importante, mostrou uma certa maturidade, não só do PSOL, mas também da esquerda do Rio de Janeiro com relação à gravidade do momento que a gente está vivendo. E eu queria que você falasse sobre isso. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que eu acho que também tem a ver com isso, mas tem muito a ver sobre a própria retórica e a questão da própria forma aguerrida como o pessoal se coloca na figura de seus deputados federais. A gente pode falar aqui do Rio de Janeiro, que a gente acompanha mais de perto, você uma delas. Agora, nesse momento, né, nós estamos aí na penúltima semana do primeiro turno e já começou uma conversa assim, parece que o lado de lá, de certa forma, está entendendo que perdeu a eleição, que vai perder a eleição, e não só entendendo que vai perder a eleição, já começa meio que a assumir que o atual presidente, o genocida, ele é um criminoso. Ele cometeu crimes de ordem, crimes de corrupção, crimes de conspiração contra o país, crime de genocídio. Isso tudo, eu espero, fique, né, seja levantado e julgado para que ele e seus apoiadores possam cumprir aquilo que devem à justiça já a partir do ano que vem. Mas já começou uma conversa de anistia, né? Primeiro o William Vac perguntou ao ex-presidente Lula sobre isso. Agora o golpista Michel Temer também falou numa entrevista sobre a anistia para o Bolsonaro. Queria que você falasse como deputada federal e como uma das figuras de proa do PSOL, o que o PSOL pensa desse discurso. Bem, primeiro sobre a primeira questão que você trouxe, né? O caminho que levou o nosso partido a coligar com o PT e outros partidos em torno da candidatura do nosso ex-futuro presidente Lula. O pessoal, nesses anos todos de um partido programático, um partido que faz a incidência programática à esquerda, pensando no conjunto das esquerdas brasileiras, tomou uma decisão acertadíssima, não tem a menor dúvida, que é, por um lado, generosa, por outro, muito responsável diante do drama que a gente está atravessando no Brasil. É a primeira vez que o PSOL não apresenta uma candidatura própria e nós, internamente, na executiva do partido, que tinha diferentes posições, né, sobre qual tática seguir nesse momento. Eu faço parte de um grupo político dentro do partido que sempre defendeu desde o início, entendendo a gravidade desses últimos anos, que a gente já estivesse coligado em torno da candidatura do Lula no primeiro turno. E a gente, então, tirou uma comissão de negociação em torno de alguns pontos programáticos com o Partido dos Trabalhadores, uma comissão composta por mim, por Guilherme Boulos, nosso futuro deputado federal, e por Juliano Medeiros, o presidente nacional do PSOL, e foram algumas reuniões com dirigentes do PT e com o presidente Lula para tratar de pontos programáticos que seriam compromissos assumidos para a gente firmar essa unidade. Então, por exemplo,
a gente revogar o teto de gastos, revogar a reforma trabalhista, pontos que envolviam a compreensão do colapso climático em curso e a necessidade de mudanças em relação ao modelo de desenvolvimento que hoje está presente no Brasil. Tinham temas que envolviam a taxação das grandes fortunas, né, uma reforma tributária solidária e justa, necessária no Brasil. Então, foram algumas reuniões que considero muito importantes, que chegaram num documento assinado por ambos os partidos de compromisso programático. E aí cá estamos, nessa acertada decisão. Não dá para brincar com o fascismo. Acho que nosso país tem uma democracia frágil, mais de uma ditadura, quase 4 séculos de escravidão. A gente sabe que a ascensão da extrema-direita não é um fenômeno apenas nacional, mas que a extrema-direita num Brasil com essas marcas, de proporções continentais, ainda profundamente desigual, não dá para brincar. Aqui foi o país onde mais cresceu o número de grupos organizados de extrema-direita do mundo, um dos países onde mais cresceu. Então, o fascismo tomou o Estado, o neofascismo, como queremos chamar. E aí, se você pegar ao longo da história, quando a gente tem a ascensão do nazismo, o que faz para acabar com o nazismo? O que faz para enfrentar o fascismo? Então, a unidade é a única forma. O umbiguismo nesse momento, a autoconstrução nesse momento, é um erro com o povo brasileiro. Então, esses foram um pouco os bastidores, essa comissão que foi criada, pontos programáticos, tinha uma acertada decisão. Eu tenho dito muito sobre esse momento que a gente está vivendo. Não é agora sobre quem gosta ou não de Lula. Não é mais. Assim. A gente sabe que houve muitos avanços no ciclo lula-petista, né, em especial no governo Lula, e muitos problemas também, muitas insuficiências, mas não se trata disso. Não nos interessa isso agora. Agora é o quanto a gente tem convicção de que é insustentável para o Brasil mais 4 anos de governo Bolsonaro. E aí, todo mundo que entende, que tem alguma consciência, sabe que 4 anos de governo Bolsonaro vão inviabilizar, num período médio, a reconstrução do Brasil, precisa apostar na candidatura do Lula, que é a viável. Então, eu falo isso, inclusive, para quem hoje ainda aposta no Ciro, para quem hoje ainda aposta, que são setores da direita que apostam na Simone Tebet. As últimas pesquisas mostraram que um deslocamento de 1% desses votos faz com que a gente leve no primeiro turno. Não dá para brincar e levar Bolsonaro para o segundo turno. Então, essa foi a decisão do nosso partido. Tenho muito orgulho de construir um pessoal que é um pessoal responsável, um pessoal radical, no sentido da raiz das questões, mas que sabe que esse é um momento central para o futuro do Brasil. Então, sobre a primeira questão, é isso, assim. Não dá para errar. Inclusive, é muito importante, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, que a gente também tem uma grande bancada no Congresso Nacional. Precisa ser a maior bancada de esquerda, e a gente tem que ter mulher negra de luta, a gente tem que reeleger com muita força, trazer uma bancada junto, porque é preciso também um Congresso mais à esquerda, para incidir sobre o que é a reconstrução do Brasil e também conseguir viabilizar as mudanças necessárias que boa parte delas passem pelo Congresso. E sobre o segundo ponto, é isso, assim, é impossível que a gente não responsabilize Bolsonaro pelos crimes cometidos, no meu ponto de vista, e imagino que do ponto de vista do pessoal também, assim, porque do pessoal como um todo. O drama que o Brasil foi colocado, assim, não é razoável. A gente teve quase 700 mil vidas perdidas na maior crise sanitária que a gente já experimentou, que as gerações vivas experimentaram, e boa parte dessas mortes evitáveis. É impressionante, eu falava hoje aqui com nossa galera da assessoria que estava aqui em casa, que andando na rua, várias vezes, fazendo campanha na rua, a gente encontra várias pessoas que choram de saudade de alguém que morreu, e tem raiva, tem tristeza, e reconhecem a responsabilidade de Bolsonaro nisso. Seja porque a pessoa ficou numa fila sem respirador, seja porque a pessoa, se tivesse sido vacinada, não teria morrido. Então, não é possível não responsabilizar a cúpula e o presidente Bolsonaro pelos crimes que levaram o Brasil onde está. Falo da crise sanitária porque eu acho que é a coisa mais evidente, né? Mas, no entorno disso, os tensionamentos da democracia sistemáticos, que estimulam violência política, como metralhar uma janela com uma bandeira do Lula, como matar um militante de esquerda, executar. É uma autorização a partir de um discurso de ódio e de uma gestão baseada mesmo no rompimento com a fronteira democrática. Então, eu não sei no que vai dar esse debate da anistia, a gente já viu onde deu,
um debate pós-ditadura, né? Que a gente tem hoje ainda uma luta para fortalecer a luta por memória, verdade e justiça, mas a minha convicção é que a gente tem que incidir para a responsabilização de Bolsonaro e de sua cúpula. Aliás, só para fechar, aqueles que hoje estão aí trazendo esse debate foram os que abriram caminho para a eleição de Bolsonaro com um golpe institucional em 2016. Talíria, minha pergunta é uma espécie de continuação da primeira pergunta do Fagner, né? O pessoal, seus primeiros 10 anos, passou como uma oposição de esquerda, né, aos governos petistas, ao Lula, primeiro Lula, depois a Dilma. Isso não impediu de ser incisivamente contra o impeachment da Dilma em 2016, entendendo que era um golpe parlamentar, mas um golpe. E passamos por tudo que passamos aí nos governos Temer e Bolsonaro, seu primeiro mandato já no Bolsonaro. Você é de uma segunda geração do PSOL, digamos assim, né, que já entra na política institucional já pelo PSOL, não passa por essa dissidência do PT, faz seu primeiro mandato já sob o seu mandato federal, né, já sob o governo Bolsonaro, e a gente está aí com o PSOL formalmente coligado na chapa do Lula, e na perspectiva de eleger o Lula, se tudo der certo em primeiro turno. Como você vê a sua atuação do seu segundo mandato e a atuação de uma bancada do PSOL num governo Lula que tem tudo para ter mais contradições do que o primeiro, em certo sentido, porque tem Alckmin de vice, tivemos Meirelles sentado na mesa na segunda-feira, os banqueiros oriçados, Meirelles, né? E Boulos. Não, banqueiros que, além de saber ganhar dinheiro, eles sabem de eleição, né? Que eles falaram que com o Meirelles vai ganhar no primeiro turno. Teve até notícia de dólar, cara. Muito tempo eu não sabia que dólar... Meirelles Em breve a gente vai ouvir sobre o Risco Brasil. Meirelles, que é um defensor do teto de gastos, que você já mencionou, que é um compromisso programático, né? De derrubar o teto de gastos. Embora o próprio Meirelles tenha dado a pista também, né? Aquela coisa bem brasileira. Não, tem que manter o teto, mas pode ter exceção para isso, para aquilo, então... Não pode, mas se quiser pode. Exatamente, podemos ter um teto de gastos com 54 exceções. Bolsonaro, né? Pois é. O teto de gastos foi Bolsonaro. Isso. Exatamente. Mas então eu queria, resumidamente, a perspectiva de um PSOL frente a uma atuação da bancada do PSOL, apoiando um governo Lula que vai ter suas contradições, inevitavelmente, e que precisará ser defendido de uma oposição que será certamente abertamente fascista. Vamos nessa. Moleza. Acho que esse só isso, né? Moleza, Só essa o próximo mandato é isso aí, né? Foi bom estar com vocês. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que está colocado para a esquerda brasileira. Quais são os rumos do PSOL e quais são os rumos da esquerda brasileira nesse momento. Então, primeiro de tudo, é reconhecer que não tinha outro caminho senão a unidade. Queria reforçar isso. Tenho muita convicção do acerto da unidade em torno do nome do Lula. Mas também a nossa esperança de reconstrução do Brasil não pode estar depositada no que vai ser um futuro governo possivelmente de coalizão, né? Um futuro governo com suas contradições, porque é um governo que vem a partir de uma frente amplíssima, com setores da direita liberal compondo esse governo, e é isso, vamos que vamos, porque a gente tem que eleger no primeiro turno, venha todo mundo, mas reconstruir o Brasil para, inclusive, evitar novos ciclos de ascensão da extrema-direita, isso é muito importante, porque eu também preciso reconhecer que quem abriu o caminho para a eleição de Bolsonaro foi o tal Centrão, setores do Centrão, setores da direita liberal. Então, é muito importante que a gente tenha uma bancada que seja uma bancada que também faça as disputas necessárias quando for preciso. Não tenho dúvidas que vai ser um momento muito difícil, porque a gente vai ter a saída de Bolsonaro, assim que espero, 10 dias, para a gente virar a primeira página, né? Fazer a primeira curva, mas o bolsonarismo ainda vai estar muito forte nos territórios, nos parlamentos. E aí a gente vai precisar também fazer a batalha política para enfrentar o bolsonarismo. A gente vai ter gente armada nos territórios, a gente vai ter um nível de tensão, reconstruir o Brasil sob escombros. Isso significa, então, a gente tem que entender, não vai ser um ano fácil, 2023. Então, eu acho que, por um lado, a gente vai precisar sustentar o governo Lula de possíveis tensionamentos institucionais, sustentar um governo Lula que vai ser um governo eleito democraticamente pelo povo. Essas eleições devem ser questionadas, a gente vai ter tensionamentos muito grandes da base bolsonarista, fazer a coalizão quando necessário para enfrentar os fascistas, eleitos ou não, fazer a unidade necessária para enfrentar os fascistas eleitos ou não, mas não dá, por exemplo, para a gente reconstruir o Brasil com teto de gastos. Não dá.
Não dá para a gente reconstruir o Brasil sem uma reforma tributária solidária e justa. Não dá, é impossível. Não dá para a gente reconstruir o Brasil sem geração de emprego e renda. Isso passa por pensar o que é o Uber, o que é o entregador de aplicativo, entregador, sabe? O que é a fragilização do mercado de trabalho a partir da reforma trabalhista. São questões que são muito centrais. Não dá para ter um modelo de desenvolvimento produtivista dos mega empreendimentos sem considerar o colapso climático em curso, que é agora. Então, a gente vai precisar, ao mesmo tempo, sustentar o governo Lula. E eu serei parte de um grupo de deputados que vai sustentar o governo Lula frente a qualquer ataque institucional e fazer também as negociações que forem necessárias, mas, sem dúvida, o papel do PSOL precisa seguir existindo. O PSOL é um partido programático, um partido que surge a partir de uma divergência lá em relação a uma reforma da Previdência lá atrás, e a gente vai precisar cumprindo o papel de estar à esquerda, fazendo as tensões necessárias, mas compreendendo a complexidade de um momento com o bolsonarismo ainda vivo nos territórios. Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Agora, a Aurelo aceita Pix, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play e parceira do Lado B, abriu essa nova forma de apoio rápido e fácil. Você apoia o Lado B a partir de R$2 e tem direito a conteúdo exclusivo e pode, de acordo com a faixa de apoio, participar dos sorteios de brindes. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, migre para a Aurelo. Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal, pode fazer o Pix para ladobedorio@yahoo.com. O sorteio para apoiadores do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. E que tal ter a camiseta do Lado B? Acesse www.zetanossa.com.br e compre a sua. Você também tem 15% de desconto nas compras em todo o site com o cupom Lado B15. Ouvinte Lado B tem também 10% de desconto com o cupom Lado B em www.vesteesquerda.com.br. Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas parceira do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Talíria, pra gente fechar, a gente já tá num horário aí mais apertado. Você daqui a pouquinho vai para um evento de campanha, o comício do Freixo, em Niterói, que é sua terra, e dele também, né? Os dois com base política em Niterói. Queria que você falasse um pouco sobre suas expectativas, né? Se por um lado a gente tem expectativa de eleger o Lula já até no primeiro turno, algo que eu venho repetindo aqui, que achava incrível, assim, achava até difícil de acreditar, e já começa a acreditar mais. Aqui no Rio, a gente sabe que, enfim, por todas as questões do Estado mesmo, e da política local, que é diferente mesmo da política nacional, e no Rio mais ainda, a loucura que é o Rio de Janeiro, como você bem conhece, todos nós conhecemos. Queria que você analisasse aí como é que você está vendo essas dificuldades que a campanha do Freixo enfrenta naturalmente, algumas dificuldades inclusive internas, né? A gente sabe aí questões que ficaram muito dúbias sobre Senado, que o próprio PSB teve problemas também de deputados que retiraram a candidatura, etc. Ao mesmo tempo que é uma campanha que vem somando pontos, né, nas pesquisas, né, então vem dando esperança, né, para a gente chegar provavelmente num segundo turno com equilíbrio de forças até. Uma jornada de ascensão, né? Exato. A gente daqui a pouquinho vai sair pesquisa e a gente comenta. Que esperamos que seja continue essa ascensão. Queria que você falasse, assim, enfim, a necessidade que a gente sabe que é eleger Marcelo Freixo aqui no Rio também, muito por causa do bolsonarismo, mas também fizesse esse apanhado dessas dificuldades que a gente vê, do próprio nome do Freixo, né, um nome muito vinculado, por exemplo, à CPI das milícias, e aí a gente vê a expansão das milícias, a gente trouxe até no programa passado falando sobre isso, ou seja, essa loucura toda que é o Rio de Janeiro e qual grau de esperança aí a gente tem para a gente pelo menos fazer um segundo turno que possibilite a gente estar otimista, né, esperançoso de eleger o Freixo. Bem, primeiro, faltam menos de 10 dias
para a eleição mais importante das nossas vidas. Eu acho que isso é importante que todo mundo incorpore mesmo a dimensão do ano histórico que a gente está vivendo. O futuro da minha filha, de 2 anos e meio quase, o futuro do meu menino, que vai nascer na primeira semana do governo Lula, o futuro de tantas crianças e das nossas gerações que estamos aqui hoje, depende dessa eleição. A gente é do PSOL e de fato, para nós, os nossos sonhos não cabem nas urnas mesmo. A gente está muito conectado ao que é o povo organizado, a gente quer mudar esse sistema. Mas para seguir em luta, é preciso romper com esse ciclo onde o fascismo tomou o Estado. Ocupou o Estado com todo o seu ódio, seu racismo, seu ódio ao pobre, sua lógica armamentista. Então, são 9 dias muito importantes. Se é verdade que a gente tem muitas chances de levar no primeiro turno, cada dia, até o dia 2 de outubro, conta para virar um voto para eleger Lula no primeiro turno e impedir Bolsonaro de ir para o segundo turno. Então, essa é uma tarefa muito importante. E é uma tarefa que se estende às outras instâncias, né? A gente precisa reduzir ao máximo, a gente falava aqui, do perigo que vai ser o bolsonarismo, que vai continuar ainda vivo no Brasil, mesmo com a derrota de Bolsonaro. Então, a gente precisa tirar espaço desses caras na sociedade e também em todas as esferas do Estado. Pensando no Rio de Janeiro, o Rio é o berço do bolsonarismo. Aqui é o lugar de Bolsonaro, aqui é onde o ovo da serpente foi colocado, e aqui também é um lugar muito importante para a derrota, para o enfraquecimento do bolsonarismo no Brasil inteiro. Então, pensar que no nosso estado a gente tem mais de 60% do território dominado por milícias, a gente tem muitos grupos armados dominando o território. Em um ano, foram ao menos 40 chacinas encampadas sob a gestão de Cláudio Castro. Isso é escandaloso. A minha sensação não, a gente vai empilhando um corpo sobre o outro. Empilhando um corpo pela fome, pelo Covid, pela bala de fuzil do Estado ou da milícia. 4 anos e meio depois, a gente não sabe quem mandou matar Marielle. Um crime que chocou o mundo, no meio de uma capital brasileira. Aqui, o Rio é muito importante. Por isso, a gente fazer uma força máxima para levar a Freixo ao segundo turno. E aí, ter uma segunda batalha, que é pós 2 de outubro, eleger Marcelo Freixo, com todas as contradições que estão colocadas nessa candidatura, sabemos disso, é muito fundamental também. Aí é o vira-voto, né? A gente tem 2 tarefas, de alguma maneira convencer aqueles que não gostam do Freixo, mas também ajudar a mobilizar a nossa turma, sabe? Mobilizar quem é de esquerda para se encantar com essa candidatura e usar esses 9 dias para conseguir chegar a mais gente à urgência de eleger Marcelo Freixo. Mas me permitam, não basta também. Nós temos 3 senadores hoje do Rio de Janeiro, 3 senadores bolsonaristas. Isso não é razoável. Por isso, a nossa decisão, com toda a divergência que houve no campo da esquerda no Rio de Janeiro, sinceramente, o PSOL é o maior partido de esquerda do estado do Rio. Nós sabemos do nosso tamanho grande na política e pequeno nacionalmente, mas no estado do Rio de Janeiro nós somos o maior partido de esquerda. Ninguém pode questionar isso. E nós abrimos mão de ter qualquer candidatura majoritária. Abrimos mão de ter candidatura à presidência, abrimos mão de ter candidatura ao governo e abrimos mão de ter candidatura ao Senado. Porque esse é o certo. Se a tarefa prioritária é tirar Bolsonaro e reduzir espaço do bolsonarismo, dos representantes de Bolsonaro, Romário também é um representante de Bolsonaro. E hoje o Molon é quem está com mais viabilidade eleitoral de tirar o representante de Bolsonaro e ter ao menos um senador do campo democrático. Por isso, considero um acerto do nosso partido em também se centrar na unidade em torno de Molon e um equívoco da esquerda do Rio de Janeiro de não estar atuando de forma unitária em torno do nome mais viável. Essa é uma tarefa também para nós nos próximos 9 dias. Eu acho que o voto útil, eu falo a mesma coisa, né? Não precisa amar, não. Mas se você quer tirar espaço do bolsonarismo, a hora é agora. E também, como eu disse, preciso reforçar aqui, o Rio de Janeiro precisa ter mais deputado do povo, de esquerda, então eleger uma grande bancada aqui no Rio, de esquerda, seja na LERJ, seja também no Congresso Nacional, muito importante. E no mais, a gente é povo organizado, né? É no povo que reside nossa esperança de reconstrução do Brasil. Eu lembro de uma eleitora, para terminar, que disse para mim lá atrás, porque é muito solitário, né? Ser esse corpo na política institucional. E às vezes dá vontade de meter o pé. Falei, cara, não dá para mim.
Imagina, milícia, eu tive que ir embora com minha filha com 3 meses no peito, assim. E aí me ligaram, não, tem um grupo de miliciano que quer te executar. 1 denúncia, 2, 5, 7 denúncias. Que é isso? Vou embora, sai correndo. Então dá vontade de ir embora. Mas ela disse para mim, olha, quando você estiver desesperado, pensa que tem pelo menos 107 mil pessoas te sustentando. O povo é multidão, sabe? A força do povo organizado é que promove fraturas na política institucional. O mandato é instrumento. Então, também transformar cada comitê de luta para a eleição em um comitê permanente, para a reconstrução do Brasil, fortalecer também a organização popular é muito importante. E vamos que vamos, força máxima até 2 de outubro, a gente não pode errar, eu não tenho dúvida que essa é a eleição das nossas vidas e é para garantir o futuro dos nossos meninos e meninas, sabe? E da gente, que quer ser feliz, né? Isso aí, Thalíria. Vou pedir para você deixar o seu recado final. Vou lembrar aqui que a gente, enfim, pede para que não fale seu número, para a gente não ter problema. A gente é de esquerda, né? O veículo é de esquerda e você é de esquerda. Para arrumarem um negocinho e falar, ia lá, propaganda que não pode e tal, né? Não custa. Então, enfim, só não dá para falar seu número, fazer um pedido de voto mais direto. Mas queria que você, enfim, deixasse seu recado final, falasse aí suas redes, enfim, suas expectativas gerais e tal. Só antes da Thalíria falar, e inclusive ela pode falar sobre isso também, porque enquanto a gente está gravando aqui, acabou de sair a pesquisa da Datafolha para o Rio de Janeiro e se mantém o cenário da IPEC, Cláudio Castro com 36 e Freixo com 26. Então, se Thalíria também... A diferença é maior que na IPEC, né? Mas tá acho que na margem, né? Então, se Thalíria também quiser comentar, inclusive aproveitando que a pesquisa acabou de sair quente aqui durante nossa conversa, fica à vontade. Eu acho que essa pesquisa reforça o que eu falei agora, né? Da importância dos 9 dias como 9 dias fundamentais para a gente arrancar o máximo de espaço de Bolsonaro e do bolsonarismo de todos os cantos, seja para o governo federal, seja para a disputa do governo estadual, aqui, local do ovo da serpente, berço do bolsonarismo, seja para o Senado e em termos do legislativo. É uma tarefa que não é fácil, sabe? A militância tem um pouco de medo, as pessoas estão assustadas mesmo com esse momento, mas a gente não vai ter outra oportunidade. É muito importante que todo mundo se mobilize numa grande força mesmo, popular, organizada, para levar esses 9 dias. Eu acho que essa é a mensagem final. Assim. Tá muito duro, tá insuportável para o povo, mas há uma esperança na organização popular. Eu acho que a dor se transforma mesmo em indignação e uma vontade de virar essa história. Nós temos 9 dias para virar essa história. Como eu tenho dito, para fazer nascer um Brasil novo, para fazer nascer um Rio de Janeiro novo. Essa é a prioridade de quem, de alguma maneira, quer viver com alguma possibilidade de futuro no nosso país. Então, não tem outra mensagem final do que senão, bora, vamos à luta. 9 dias é o tiro curto, mas um período longo aí de luta para reconstruir o Brasil desse escombro que Bolsonaro nos deixou. Eu estou com esperança, sabe? Eu não posso ter uma filha e estar gestando um menino se não tiver uma esperança. Não uma esperança boba, mas uma esperança que é movimento, que é luta, que é organização popular. Vamos nessa. A gente tem, né? A gente se diferencia de muita gente por isso. A gente tem esperança, a gente vai atrás. Brigadão, Thalíria. Agora vamos para o caô da semana. Bem, caô da semana, tradicionalmente, debatendo pesquisas e, tradicionalmente, pesquisas de estados, afinal de contas, pesquisa nacional só mais tarde, para o Jornal Nacional. Onde a gente podia juntar aí uma merreca de cada um, contratar uma pesquisa que só o lado B vai dar. Exclusiva. E aí o Jornal Nacional vai ter que esperar sexta-feira, a gente... Bem, Data povo. A coisa tá mais ou menos como era dantes, mas aí eu vou começar pela maior mudança em Minas Gerais. Olha aí, ó. Olha aí, hein? Minas Gerais, o Zema saiu de 53% para 48%. Uma queda brusca. E o Calil de 25 para 28, né? Diminuiu a distância aí. 8 pontos, é isso? 8 pontos. 8 pontos. Fiz a conta certa. No segundo turno, o Zema, né, na projeção de segundo turno, o Zema saiu de 60 para 55 e o Calil
caiu um pouquinho de 36 para 33. Lembrando sempre que segundo turno, enfim, são projeções, são cenários Mais abstrato. mais abstratos. Laura Ramos, você que é nossa representante capixaba, mineira capixaba do lado B do Rio, queria que você comentasse aí o que está acontecendo. O Zema falou que pão de queijo é ruim, ele disse que o mercado municipal de BH é ruim, disse que Ouro Preto só tem igreja. O que aconteceu para perder 5 pontos assim de uma semana para outra? Eu acho que tem uma parte da torcida do Galo aí se ligando que o Zema nunca deu uma Libertadores pra gente, mas o Calil já. Mas eu acho, cara, que assim, as pessoas, assim, a minha hipótese para a campanha do Calil estar ganhando mais corpo assim, nessa reta final são as colinhas, sabe? São as dobradas pelo estado inteiro, é muito candidato. O PT tem uma chapa muito forte. Lá eu estou falando especificamente do PT, que tem acompanhado mais, mas a chapa, né, do Calil tem os interiores também, então vai ganhando isso. Recentemente viralizou um vídeo engraçado do Calil pegando um candidato deles, assim, que estava num material, parece com Bolsonaro, falando assim, vou mostrar isso aqui para o Lula. Então, é claro que os interiores têm essas contradições, mas especificamente essa chapa, né, que está batendo ali do PT, colocando, inclusive, o Alexandre Silveira, né, que está ali para o Senado, se contrapondo ao Cleitinho, que é o candidato bolsonarista, com mais apelo, que estava à frente, ali, disputando, né, voto a voto. Então, essas colinhas, eu acho que é a minha hipótese para essa oscilação em Minas Gerais. O Zema tem aquilo, né, cara? Tem a máquina, como a gente já falou em outras edições, tem todas a potência aí dos acordos com Vale, Samarco, mas também tem o caso da mineração lá na Serra do Curral, que tem ganhado bastante, nessa última semana, principalmente, com denúncias de parlamentares, como a Aura Carolina, do PSOL, e outros vereadores lá de BH. Então, vão aparecendo também, né, vão puxando essas capivaras, como o pessoal diz, do Zema, para a gente tentar arrancar todo o espaço do bolsonarismo, inclusive o bolsonarismo de sapateiros, o bolsonarismo envergonhado. Tem um número que é curioso aqui, hein? A rejeição, o Calil lidera, né, com 31%, mais ou menos, pesquisa anterior 30%. Subiu a do Zema de 19 para 22, mas eu acho que a curiosidade, e aí é onde talvez more a esperança, é que o Zema, eleitores que dizem conhecer o candidato, né? Que o Zema, como governador eleito, 94%, né? Dizem conhecer o Zema, e o Calil 77%. Então, dá pra gente supor que 1/4 do eleitorado de Minas não conhece o Calil. Essa galera não gosta de futebol, né? Não é possível, né? Não é possível, cara. Pois é. Mas tem isso. É por isso que eu tô falando que a minha hipótese são as colinhas, assim, começando a chegar nos lugares. Tipo, na hora que bate assim, não é só o deputado da minha cidade, eu tenho que voltar pra governador. É que no interior também. as pessoas torcem pra time de São Paulo, time do Rio. Tem isso também. Tem isso também. Tem isso. Não, isso é real, gente. É por isso que quando eu falo do Clube Atlético Mineiro assumir a identidade de Minas, é porque para você ganhar disputando com a Rede Globo e a CBF, quer dizer, é muita coisa, entendeu? É isso. Aliás, mandar um abraço pros amigos cruzeirenses, né? Cruzeiro aí que bateu o recorde de participação Graduou na Série B, 3 anos, né? Fez ensino médio lá. Um abraço. A experiência, o curso técnico. Time grande não fica 4 anos seguidos na Série B. No máximo 3. Então um abraço pro Cruzeirense. O Lula declarou que torce pro Cruzeiro em Minas. Malandro, né? Tipo assim, o Calil fica com os atleticanos, o Lula com o Cruzeiro. É aquela declaração do Tancredo Neves, né? Que torço pro América, mas tenho muito apreço pelo Clube Atlético Mineiro, pelo Cruzeiro, assim como por todos os clubes do interior. O RT do nosso CH, etc. Vamos ver. Minas eu acho que é a boa notícia, porque tentar reabrir o jogo, né? Eu não vi votos válidos aqui, vou ver se eu consigo achar. Não tem, só tem 2 candidatos, né? Porque assim, o jogo precisa cair mais. O jogo tava muito fechado, assim, tava um negócio assim, tipo, não vai dar, e agora você fala, pô, essa tendência a se manter semana que vem, você já começa a enfim, ter esperança, né? E a eleição em Minas Gerais, eu hoje conversava com um amigo Pablo Martins, refletia sobre isso, e aí queria até de repente trazer isso aqui para a mesa antes da gente passar para a próxima pesquisa. A eleição de Minas Gerais, ela é uma eleição que me preocupa muito, assim, o Zema se reeleger, porque eu já estou fazendo um exercício talvez de futurologia, mas eu acho que é bem possível, enfim, a gente faz futurologia aqui desde que começou e a gente acerta muita coisa, né?
E eu acho que é muito possível. A verdade é que o presidente Lula, ganhando a eleição esse ano, a retomada da economia do Brasil, enfim, a retomada do crescimento, geração de emprego, tudo isso passa por uma distribuição farta de recursos do governo federal para os estados. E muito me preocupa que o governo Zema se reeleja, porque ele vai certamente, e Minas Gerais é um estado muito importante sob todos os pontos de vista, mas também sob o ponto de vista eleitoral, certamente vai receber fartos recursos do governo federal. O Partido Novo certamente vai receber fartos recursos do governo federal, do Partido dos Trabalhadores, para, obviamente, enfim, fazer sua política de desenvolvimento econômico estadual. E eu fico muito preocupado a longo prazo no que isso pode repercutir na opinião pública mineira com relação ao modelo econômico e modelo de gestão do Partido Novo. O Partido Novo, sinceramente, é um partido que, embora ele seja, a gente fale dele hoje até com certa ironia, né? De certa forma é cômico, né? Ver, já elegeu o governador. Né? Então, é cômico ver figuras como Romeu Zema, Felipe Dávila, esse aqui do Rio que eu esqueci o nome. Paulo Ganimi. Cômico, né? Figuras... o partido que se beneficia, né? Que diz que é o único que não recebe recursos do fundo eleitoral para fazer campanha. Óbvio, todos os candidatos são ricos, ou de classe média, não precisam. Tem algum pobre, algum preto pobre fazendo campanha no Partido Novo? Não tem. Então, por isso, né, eles se tiver, tem um rico financiando. Pois é. Se tiver, tem um rico financiando. Então, muito me preocupa a longo prazo, sabe, a existência do Partido Novo, porque eu fico imaginando, há 20 anos atrás, a gente olhava o Jair Bolsonaro e ria desse cidadão. Ria, obviamente, a gente sabia do quanto ele era nefasto, a gente que é tarado por política desde que nasceu praticamente, sabia o quanto ele era nefasto, mas a gente ria das possibilidades eleitorais, por exemplo, as possibilidades presidenciais desse sujeito. E um dia ele chegou à presidência, se cacifou e chegou à presidência da República. E eu digo sem nenhum medo de errar, que se um dia o Brasil eleger algum político do Partido Novo, por exemplo, para a presidência, será uma presidência tão nefasta quanto a presidência de Jair Bolsonaro, exceto com aquilo que a gente está acostumado a falar, né? São pessoas que sabem comer de garfo e faca e não comem pão com leite condensado, mas politicamente são tão nefastos quanto Jair Bolsonaro. Então muito me preocupa que a sociedade mineira reeleja esse cidadão, porque eu acho que isso pode reverberar negativamente para o Brasil na opinião pública no longo prazo, no médio e no longo prazo. Então eu declaro aqui, né, a minha torcida para que o Alexandre Calil consiga, pelo menos, levar para o segundo turno, para que a partir daí o jogo seja zerado e tudo, né, recomece. Curioso que a gente lembra, eu lembro que em 2018, uns debates que tinha muito, né? É isso, a gente sempre ridicularizou o Novo, mas ao mesmo tempo, até pelo poderio financeiro e pela forma que é tratado pela mídia hegemônica, né? Parceiros que são, e ideologicamente e economicamente também. A gente viu o PSOL, por exemplo, não conseguiu eleger um governador. E o Novo elegeu, né? Logo. O Novo elegeu dentro daquele acidente histórico de 2018. Sim, né? É um candidato fora do padrão Novo. Totalmente. E que se associou muito com o bolsonarismo. Sim. Então foi na leva de Witzel. O João Dória tinha uma estrada própria, mas também fez o Bolsonaro. Mas isso qualifica o partido. Isso, inclusive, deixa o partido, mistura o partido aos outros. O que nesse sentido, no sentido deles, eles dizem que não queriam se misturar. Mas no sentido eleitoral é bom. Quantos deputados tem o Novo? Exato. Na Assembleia de Minas, 2, né? O governo, ele, entre aspas, deu certo, né? Aí, de tá com boa popularidade, apesar do Novo, não por causa do Novo. Vamos passar para o Rio de Janeiro. O Castro saltou de 31 para 36 e o Freixo variou para baixo de 27 para 26. É um número bem relevante. Então. E é lembrar, né, a diferença, acho que você vai falar, né, Dani, do IPEC pro Datafolha, né, tem uma... O engraçado é que o movimento é contrário ao do IPEC, que saiu no início da semana, que o Castro estagnado e o Freixo subindo 5 pontos, só que fez as duas pesquisas convergirem. Na semana passada, o IPEC estava dando 14 pontos de diferença do Cláudio Castro pro Freixo e o Datafolha estava dando 4 pontos de diferença. Correção de rota. E aí, no IPEC, um estagnou e o outro subiu e o sinal foi trocado no Datafolha, e agora ambos dão uma diferença de
10 pontos pro Castro. A princípio seria controlado, porque se você somar os demais, você teria uma folga boa pra ter segundo turno. Porque o Neves tem 8% e tem um monte ali com 3, 2. 1 e 2, O problema é aquilo que a gente fala desde o início, é que esses com 3 e 2, a gente não sabe se eles vão chegar no dia da eleição com seus 3 e 2%. Ciro Garcia, historicamente, tem esses 2, 3% e na eleição dá um pouco menos. A Juliette, que não é do BBB, mas a gente não sabe se esses 2% sabem que não são a da... É curioso a gente falar isso, né? Porque não é a primeira vez que a gente levanta essa possibilidade sobre a questão dos homônimos, né? Ciro Garcia, Eduardo Serra, do PCB, Ciro Garcia, do PSTU, e Juliette Pantoja, do UP. Né? É engraçado que a gente fala isso, e assim, não é que a gente não desmerece o trabalho desses 3 partidos da esquerda radical, histórica. Porque a gente sabe que esses caras estão na rua, fazendo o trabalho deles, a gente tem total respeito a todos eles. Ciro Garcia, inclusive, já foi entrevistado aqui no lado B. Só que, assim, saiu uma pesquisa no começo do ano, por exemplo, que dava, na pesquisa espontânea para governador, o Lula com 2%. As pessoas respondiam assim, eu quero o Lula governador do estado. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que é perfeitamente possível, e já em outras vezes a gente já verificou isso, que o Ciro do PSTU seja confundido, por exemplo, com o Ciro Gomes. Que o Serra do PCB seja confundido com o José Serra, e que a Juliette Pantoja da UP seja confundida com a Juliette do BBB. E, gente, a gente tá falando sério. É óbvio que a gente não tem evidência metodológica para falar isso. Sim. Mas tem evidência histórica. Mas tem evidência histórica. O Serra, uma vez, apareceu lá na frente, né? Na Senado. Ele chegou a ter 6, 8% e teve 40 mil votos no dia da eleição. Inclusive o meu. O Ciro Garcia. Pois a gente aqui... já votei também no PCB. O Ciro Garcia, mesma coisa, ele começou com 4% de votos, se eu não me engano, assim, tipo, caraca, o Ciro Garcia em 4º lugar e tal. E a gente sabe que a realidade se impõe às vezes, né? Fazendo as contas aí, esses 4, que é o Ciro Garcia, a Juliette... Não, o Ciro Garcia, a Juliette e o Serra, que estão nessa categoria, mais o Witzel, cada um tem 2%, eles dão 8%. O que é fundamental numa diferença de 10%. Para que não acabe no primeiro turno. Para que não acabe no primeiro turno, para ter uma folga, uma margem confortável para não acabar no primeiro turno. Agora, desses 4, 3 tem essa questão que a gente está falando, pode ser confusão com homônimo, pode murchar até o dia da eleição. O Witzel é muito provável que seja anulado. A candidatura dele, os votos dele não sejam válidos. Isso. Então, esses 8%, se eles não forem tudo isso mesmo, a gente corre risco de acabar no primeiro turno. E lembrar da margem de erro. Né? Pode ser 0%, todos eles aqui também. E, infelizmente, né, a realidade mostra que é mais possível que seja 0% ou próximo 0% do que 4%, né? Poderia ser para cima também. A margem de erro do Datafolha é 3 pontos, pois, parece. Pior ainda. Enfim, né, dito isso, feito isso, que a gente tem falado muito isso, eu falo muito isso até na rede social e tal, e é isso, assim, não confunda, a gente gostaria muito que PSTU, UP e PCB tivessem somado 6%. Que é quase um Rodrigo Neves. A gente tenta fazer a revolução aqui, 6%. Mas não é a realidade, né, infelizmente. Não, então, resumindo aí, uma diferença de 10 pontos entre o Castro e o Freixo, com o Rodrigo Neves com 8, a gente precisa dos nanicos pontuando aí com 1, 2 para garantir um segundo turno. E inclusive aí a gente fala, né, o Freixo teve parte da esquerda radical, não Outra coisa importante, muita gente ainda indecisa. Tem 11% de branco e nulo e 9% de indeciso. 12% de branco e nulo era 14%. Eu tenho muita curiosidade, se eu não estou enganado, das 2 últimas eleições para o governo do estado. 30% de não votantes. Se eu não me engano, o nulo ganhou as 2 últimas. O nulo teve mais voto que o Pezão. Abstenção, nulo, branco e abstenção, mais voto que o Pezão e que o Witzel. E eu tenho muita curiosidade se isso vai se repetir esse ano. Tanto que você olha, o Lula batendo 45, 47 aí nas pesquisas, está no limiar de ganhar no primeiro turno, né? Fica empatado com a soma dos adversários. E o Castro fica no limiar de ganhar no primeiro turno com 36, 37. Pra você ver a diferença, né? O número de branco e nulo e de não sabe é muito grande. O Rio, historicamente, é um dos lugares, inclusive porque teve 500 governadores presos e tudo mais, a galera vai desacreditando anti-política. O Rio de Janeiro é, tradicionalmente, um dos lugares onde há expressiva não voto, né? O Rio de Janeiro não voto... Vamos usar os adjetivos. O Rio de Janeiro é uma tragédia. É uma tragédia. É uma tragédia. O Rio de Janeiro é uma tragédia. Só pra dar aqui a informação completinha, no segundo turno, o Castro, né? O cenário do segundo turno, o Castro sai de 43 para 46, sobe um pouquinho, e o Freixo cai de 41 para 38. Repetindo o que a gente sempre fala, segundo turno, esse cenário é um retrato, segundo turno, jogo zero ou quase zero, enfim. No Senado, mantém a mesma coisa ali, Romário com 31, Molon de 13 para 12, só que a Clarissa começa a subir, né?
sai de 8 para 10. Muito, e a Clarissa... Muito se brigou entre Molon e Ceciliano, e eu não duvido que no final das contas todos nós tenhamos que dar o voto útil no Romário para impedir a mulher da castração química. Seria uma tragédia se isso acontecesse, eu espero que a gente não faça isso. Eu não duvido de nada. Mas a gente lembra aqui, né, quem é um ouvinte antigo, lembra que em 2018, por exemplo, certa altura do domingo da eleição, a gente estava torcendo pro César Maia, que agora será o nosso vice-governador, pro César Maia passar o Harold de Oliveira, que hoje mora no céu. No inferno, né? No inferno. Mas aí se eu posso fazer uma previsão é que Molon e Ceciliano somados terão mais votos que o Romário. Terão mais votos? Eu acho que vai. Pela tragicomicidade da situação, né? Pra gente fechar o roteiro. Assim. Olha que filha da puta, a esquerda do Rio não se uniu num único nome, e aí, olha lá, se somasse os dois, é bem possível. Um dado interessante do cenário, a gente sempre fala, não sabe 11%, né? E branco e nulo 13%, né? Enfim, muita coisa pode mudar. Fazendo como faz o candidato Tarcísio, saindo do Rio, indo para São Paulo, indo para um colégio de São Paulo votar. Candidato. A gente vai para um colégio de São Paulo votar. Mas espero que saiba onde. Eles mandaram o vídeo, só a gente mandou o Tarcísio, né? Pô, mas acho que eles não vão eleger, sei lá. Enfim, São Paulo é foda também. A gente fala do Rio, mas São Paulo é foda. Quem é o vice do Tarcísio? Importante saber. São Paulo, o Rio é uma tragédia. Mas São Paulo não prende ninguém. O Rio é uma tragédia histórica. São Paulo, ela simplesmente escolheu o seu lado. São Paulo é tucano, e aí ponto final, assim, pelo menos historicamente. Tomara que esse ano não. Não está sendo. Se quiser eleger um tucano do PT, não tem problema também, não. Não tem. Enfim, com todo respeito aí, meu Haddad, meu ministro. Vamos lá, o Haddad sai de 36 para 34, variação dentro da margem, o Tarcísio também dentro da margem de 22 para 23, e o Garcia fica com 19. O fato mais relevante aí é a rejeição do Haddad, que lidera, né? Aliás, o Freixo lidera a rejeição no Rio também, tá, gente? Acho que eu não pontuei isso. A rejeição do Haddad sai de 35 para 39. Enfim, o fato hoje na eleição de São Paulo é a fala, né, do Tarcísio, que estão batendo bastante, né, no fato dele ser... Na verdade, não é porque ele é carioca. O Fernando Henrique Cardoso era carioca também, mas fez foi carreira. São Paulo com 9 anos, fez carreira lá. Exato. E tal. Carreira acadêmica, carreira política. Exato. Tarcísio caiu de paraquedas. Sabia onde votava. Sabia onde votava, pelo menos, né? Não digo que o Fernando Henrique sabia pegar o metrô, mas... Ele sabia o nome das ruas em torno da casa dele. Esse vídeo, que eu imagino que quando o pessoal estiver ouvindo já, todo mundo viu esse vídeo. Se não viu, joga aí no Google. Porque é um negócio, assim, a coisa que eu falo da política profissional, né? Qualquer pessoa boa da cabeça, assim, minimamente, fala, voto ali, sei lá, em Higienópolis. Pronto, depois vai falar que não era lá, opa, me enganei, e tal. Mas não, o cara mete essa. Não sei. E depois de falar, exatamente depois de falar que não, tem um vínculo afetivo com São Paulo. Então, assim... Que ele foi lá muitas vezes. Eu também fui. É o hub. 3 vezes. É um negócio inacreditável. Assim, oportunismo, né? O oportunismo do Tarcísio. Mas Luara, eu acho que ele não sabe nem. Ele não tem noção dos bairros, assim. Acho que ele não veio nada da cabeça dele pra dizer. Em Pinheiros. Vila Madalena. Ele não sabe se Pinheiros ou Vila Madalena é perto ou é longe. Eu acho que é nesse nível. Assim. Não, e assim, mostra. Nem sabe se realmente fica em São Paulo, é ali, né? Pois é, isso mostra o oportunismo, né? Não necessariamente por ser carioca, embora até tenha, né, essa questão, acho que seria natural. Embora o Rio de Janeiro, com toda a rivalidade, elegiu o vice. Ele deve achar que Higienópolis é igual a Higienópolis do Rio, né? Que é completamente diferente. Bom sucesso. E aí, mas enfim, chama curiosidade, chama atenção que o fato dele ser o ministro mais bem avaliado do governo Bolsonaro. Trator. E o técnico, né? Ele inaugurou muita alça de viaduto de acesso à rodovia federal. E o cara que tem uma trajetória, como a gente já falou aqui, uma trajetória ligada ali, né, às políticas públicas e tal. Pra tu ver o nível da parada, assim, é tipo... Muito 5 quilômetros de duplicação. Pois é. A gente fechou. Vocês têm alguma coisa da política nacional pra falar? Querem falar do Lula? Temos um momento histórico aí. A Bahia pode eleger seu primeiro governador negro. A gente... O Fagner pediu pra não falar sobre isso. Mas a gente tem que falar. Isso, a primeira vez que a gente não comentou isso aqui ainda. Não comentou. Vamos em homenagem ao Daniel. Seu companheiro. Seu companheiro. O aniversariante Daniel vota na Bahia ou vota no Espírito Santo? Vota na Bahia, mas ele colocou para volta em trânsito, porque eu não ia ter como a passagem. Não vai poder votar contra o Grampinho. Cara, não vai. Pra contextualizar, né? Ontem teve um Datafolha na Bahia. Foi a terceira pesquisa, né, do Instituto na Bahia. O ACM Neto,
ele continua liderando no primeiro turno, né? 48% das intenções de votos, mas caiu, né? Voltou a cair e agora a diferença é de 17 pontos. Né? A distância na semana passada era de 21 e chegou a ser de 38 pontos em 24 de agosto. Né? Ele chegou a somar 54%. E o Jerônimo, né, Rodrigues, do PT, agora tem 31%, nas pesquisas anteriores tinha 28% e antes teve 16%. Ou seja, isso aí é o PT na rua, irmão. Isso aí é o PT botando pra fuder, botando indo pra rua. No interior, na Bahia profunda. Lulão, lá. 13, ó, vota 13 aí, irmão. É tudo 13, tudo nós. Só que o que chama... Ela vai votar no 13. O que chama atenção, e aí eu fiquei muito revoltado quando eu vi uma entrevista desse cidadão aí, do Grampinho, numa televisão lá na Bahia, que ele apareceu bronzeado, né? É muita cara Eu já de tinha pau, ficado... né? Eu já tinha, Cara de bronzeamento artificial. É muita cara de eu já pau. tinha ficado chocado, né, com a declaração dele de pardo, né, que nunca aconteceu. E aí tem toda uma questão... A questão racial, ela é muito, muito complexa, acho que não precisa entrar aqui, sobre ser pardo ou não. E ele não foi o único, hein? Não. Alessandro Vieira também, Tem vários. que muitos aí andaram A vice babando, dele também. andaram babando o ovo durante a época da CPI da Covid aí no Twitter também, meteu essa. Mas o Grampinho, ele usou ainda o discurso. Falou, não, porque é a percepção da minha cor. O cara se viu negro com 50 anos de idade. Acontece, A não... declaração dele, abre aspas, errado está o IBGE. Exato, e é por causa Viu? da questão Fecha aspas. do pardo, né? Porque quando ele fala que é A pardo, culpa é ele do fala, Caio, então. eu sou pardo, não sou negro. E aí o rapaz lá, o jornalista fala, não, segundo o IBGE, negro é pretos e pardos. E segundo, enfim, a metodologia é essa, embora também essa discussão não seja, enfim, tão bem aceita, mas é essa. Para a política pública é essa, negros, pretos e pardos igual negros, né? Então, negro é o preto e o pardo. E ele nunca se declarou assim. Essa é a grande questão. A gente poderia até argumentar se fosse em outro caso, ou uma outra pessoa, se ele é de fato ou não, mas não interessa, porque é o ACM Neto, e ele está fazendo isso apenas para burlar a legislação que agora prevê uma quantidade de verba para candidatos. Lembrando que ele tá com a campanha mais cara do que algumas campanhas presidenciais e o União Brasil, partido dele, não repassou verba pra Juma Marruá lá, a candidata... Soraya Queimada, a candidata a presidente, e que inclusive anunciou que estava suspendendo a campanha hoje por falta de recurso. Então ele tá recebendo um volume de recursos absurdos do partido que tem o maior fundo eleitoral, né, que é a União Brasil, por causa da herança do antigo PSL. E assim, isso me revoltou muito quando eu vi o vídeo, né? Eu já sabia e revoltou muito quando eu vi o vídeo. Fiquei muito puto porque, enfim, me toca, né? Isso me toca pessoalmente e mostra... Meus advogados me proíbem achar o que esse cara merecia, né? Mas se a gente tivesse as instituições minimamente funcionando, o mínimo que aconteceria, o TSE ia chegar assim, ô Grampinho, porra, corrige essa porra. Você não vai como ser pardo. Se você não corrigir essa porra em uma semana, a gente vai caçar tua chapa. Você não vai se declarar como pardo. Você não se declarou antes. É claro que a autodeclaração, e aí entra a questão da racial, né? A autodeclaração, ela é soberana. Mas nesse caso, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E o cara me aparece bronzeado, ainda por cima. Enfim, não dá pra esperar muita coisa. Mas eu queria que o Daniel comentasse, enfim, Luara e Fagner também, se quiserem, sobre a Bahia na questão historicamente ligada ao PT pós-carlismo, né? O carlismo dominou as eleições estaduais baianas do ACM em 90, ele com o próprio ACM, se elegendo governador em 90, e seus postes. Aliás, a expressão poste foi criada na Bahia por causa o ACM elegeu um desconhecido em 82, e aí a imprensa falou que na Bahia o ACM elege até um poste. Daí a expressão poste para quando o candidato é desconhecido e tem um padrinho forte que o elege. Então os postes do ACM ganharam ali em 94, 98, 2002 e em 2006. O Jacques Wagner, candidato do PT, estava perdendo no primeiro turno, acho que para o Paulo Souto, que era um dos postes do ACM, e na reta final ele foi se aproximando e no dia da eleição ele deu em primeiro turno, só que com o Jacques Wagner na frente. Aconteceu essa virada grande em 2006 e aconteceu uma virada similar em 2014, quando o Jacques Wagner, não podia ser reeleito, lançou seu próprio poste.
que era o Rui Costa, que era desconhecido, era um secretário, era desconhecido da população em geral, não tinha uma vida em cargo eletivo anterior, e também ele ficou para trás na campanha inteira. Um outro egresso do carlismo, que eu não lembro agora se era o César Borges ou se era o Paulo Souto de novo, mas era do então PFL, acho que já era DEM em 2014. Acho que era o César Borges, cara. Não lembro agora se era o César Borges ou o Paulo Souto, os dois se alternaram. E aí, em uma eleição um vinha pro Senado, na outra eleição outro vinha pro governo, eram os dois herdeiros do ACM. Também o PFL liderou a campanha inteira, com o Rui Costa numa lenta recuperação, como aparece o Jerônimo Rodrigues, e de novo, uma virada em cima da hora, deu o Rui Costa do PT no primeiro turno. Então a gente pode, a história das eleições estaduais baianas indicam isso, né? Do PT lançar, o PT já sob o governo Lula, né? Já com o Lula com muita ascendência no interior do Nordeste, que ele passa a ter a partir do seu primeiro mandato. É bom levar isso em conta, né? O mapa de votos eleitorais do PT para presidente, ele muda de 2002 para frente, depois que o PT assume o governo. O PT era muito forte nas regiões metropolitanas e fraco no interior e nos chamados grotões. A partir das políticas de inclusão social, né, as políticas de segurança hídrica no interior do Nordeste, as políticas de segurança alimentar, que vão na raiz dos problemas de sobrevivência mínima das pessoas, o PT inverte, né, o seu mapa eleitoral no Nordeste, passa a ser muito forte no interior. Então a Bahia, que é um estado imenso, né, com centenas de municípios, muitos bastante isolados, tem um pouco essa lentidão, né, para você chegar às pessoas em quem é o candidato do Lula de fato. E eu acho que usar o número 13, ao contrário de Minas, ajuda muito. Ajuda muito. Minas, que é um estado com muita similaridade com a Bahia em termos de extensão territorial e de isolamento de muitas regiões, o fato do número ser 13, eu acho que quando chegar na reta final da eleição e no próprio dia da eleição e véspera, ajuda a explicar esse fenômeno. Vota no 13 lá e tal, ajuda muito. Gente, a gente negociou aqui, ligamos para o Datafolha com a anuência da Rede Globo de televisão e da Folha de São Paulo, e saiu o Datafolha para presidente. O nosso presidente Lula oscilou positivamente, subiu 2 pontinhos, chegou de 45 a 47. O Bolsonaro ficou com 33. O Ciro Gomes... Tá acabando, gente. A gente não vai ouvir falar mais de Ciro Gomes daqui a pouco. Vai sim, ele vai sim. Eu vou explicar depois. O Ciro Gomes saiu de... Eu vou deixar pra falar do Ciro Gomes depois da eleição. Tá, não vai ter mais. Mas eu tenho certeza que vai acontecer. Tá, tudo bem. O Ciro Gomes saiu de 8 para 7, a Simone Tebet de 5 para 5, continuou, e a Soraya Torniquete saiu de 2 para 1. Achei curioso aqui um número que eu não tinha me atentado, cara. Branco, nulo e nenhum tem 4%. É o que eu e falei, não sabe é 2%. Tem muito. O Lula, ele tá com quase 50 do total e batendo exatamente 50 do válido. E pra você pegar na eleição do Rio, né, o Castro tem possibilidade de ganhar no primeiro turno com 37. Não, e é isso, a soma de 47 com 33, a soma de Lula e Bolsonaro é 80, é isso? A eleição Bizarro, presidencial 80. mobilizou muito. É isso. E Polarização, e detalhe, no que mobiliza a eleição nacional, as pessoas têm que votar. Pra votar pra presidente, se ela vai votar pra presidente, Ela vai ter que votar pro resto. ela vai ter que votar pro resto. A não ser que ela anule, ela pode se decidir em cima da hora por alguém. E se metade tá disposto a votar no 13, Pode ser que metade isso esteja disposto pode ajudar a votar muito nos os outros candidatos 13zinho. nos outros 13. O voto válido de 48 para 50, ou seja, embora ali na margem, já pinta aí Lula no primeiro turno, e o Bolsonaro de 36 para 35, né? No segundo turno mantém 54 a 38. Esses são os números da pesquisa nacional. Amigo, tá chegando, hein? Eu tô começando a ficar mais confiante, hein? Bom, deixa eu só, antes de passar a palavra para a Luara, que também deve estar querendo falar, eu só quero fazer só um comentário aqui. Não quero me gabar e nem pretendo sair dessa bancada para poder assumir o lugar de ninguém na Globo News, nada Pois disso. deveria, mas tudo bem. Eu acho até que deveria, mas eu tenho consciência disso. Mas 4 dígitos, né? Mas eu não tenho essa pretensão, pelo menos enquanto a proposta não chegar. Mas eu quero só lembrar o ouvinte, e aí o ouvinte pode resgatar aí nos seus alfarrábios podcastais, que quando o Lula recuperou os direitos... Agora, para ser sincero, eu não tenho certeza absoluta se foi quando o Lula recuperou os direitos políticos ou se foi quando ele foi solto. Eu acho que foi quando ele recuperou os direitos políticos. Ele aparece com 20 pontos na frente do Bolsonaro, foi direitos políticos, março de 2021. Quando ele recuperou os direitos políticos, nós fizemos um programa que foi muito comentado, inclusive muitos ouvintes vieram falar comigo em boxe, nas redes sociais e tal, que ficaram animados a partir daquilo que ouviram que eu falei, né, no programa, que foi uma injeção de ânimo e etc e tal. Isso tem mais de um ano,
né? Naquele dia eu cravei, eu nunca deixei de ter a menor certeza que Lula venceria a eleição para presidente no primeiro turno. Eu, desde o primeiro momento, quando ele recuperou os direitos políticos, e o Bolsonaro até, naquele momento, ainda tinha uma aprovação maior do que ele tem hoje, uma rejeição também menor do que a que ele tem hoje, eu afirmei que Lula venceria a eleição no primeiro turno. E eu continuo afirmando mais de um ano depois. Agora faltam 10 dias, né? No caso, o programa vai ao ar faltando 9 dias para o primeiro turno. E eu afirmo que o Lula vencerá essa eleição em primeiro turno. A única coisa que eu errei é que eu, de fato, e aí eu acho que todo mundo, né? Desde sempre, de certa forma, não à toa o Bolsonaro foi eleito, eu subestimei a quantidade de fascistas convictos que existiam no Brasil. Verdade. Eu me lembro que naquela ocasião eu falei que Bolsonaro não, se muito, chegaria a 22%, 23% dos votos, e ele está, hoje na pesquisa, ele aparece com 33%, podendo estar com 35%, né? Então, eu subestimei, eu sabia que eu sempre soube que tem muito fascista no Brasil, ao contrário do que muitos colegas jornalistas e muitos políticos mesmo não gostam de dizer, né? Os políticos sempre falam, o Brasil não tem 30% de fascista. Como que não tem 30% de fascista? O Brasil tem fascista pra caralho. Sempre teve fascista pra caralho. Eu que moro no subúrbio, que vivo no Rio de Janeiro, que conheço a polícia do Rio de Janeiro, por exemplo, sempre soube que o Brasil tem fascista pra caralho. É muita coisa, não é pouco fascista que tem nesse lugar, né? E eu subestimei. Eu achei que os convictos, eu achei que não passariam de 25%, porque eles veriam, enfim, uma parte deles veria como a fome estaria campeando em 2022, como a sociedade estaria muito mais violenta, né? O desemprego estaria muito maior. Tudo que eu falei lá um ano atrás está acontecendo, né? Só que eu realmente não tinha consciência de que eram tantos convictos assim. O Brasil, infelizmente, tem muito fascista convicto, 35% do eleitorado. Mas que Lula ganharia no primeiro turno, nunca tive a menor dúvida. E eu não vejo a hora de chegar o dia 2, de votar e de passar aquele dia inteiro assim, com aquela sensação da borboleta no estômago, de parte de euforia, parte de ansiedade, para poder comemorar o começo do fim desse inferno. É isso que eu quero dizer, o começo do fim desse inferno. Eu quero que a noite do dia 2 de outubro, para Jair Bolsonaro, seus filhos e seus apoiadores, seja apenas o começo do inferno que eles vão viver no resto de suas vidas, né? Seja para poder responder legalmente aquilo tudo que eles fizeram nos últimos 4 anos, seja para que eles sintam na pele a fúria do povo que vai repudiar a existência dessa família, desses militares que os acompanham, dos políticos oportunistas que surfaram nessa onda, dos empresários, né, de péssimo caráter ou nenhum caráter que financiaram essa merda. Eu espero que a gente possa comemorar. Eu estou muito ansioso para que daqui a 10 dias a gente comemore o fim desse inferno e para que na cabeça dessas pessoas seja apenas a primeira noite que eles nunca mais vão pregar os olhos para dormir normalmente, porque eles vão carregar a fúria do povo que está vivo e a fúria, a memória do povo que morreu graças aos absurdos e aos genocídios que eles protagonizaram nesse país nos últimos 4 anos. Não é isso, Fagner. Eu acho que você falou bastante assim do sentimento, né, que a gente está nessa reta final. Eu tinha falado em edições anteriores aqui do lado B que não estava sentindo esse encantamento ainda, né, que a gente imaginou que teria nessa campanha. Acho que muito por causa do medo, assim. Acho que nessa reta final as pessoas estão começando a perder este medo. Eu estive numa agenda de rua. Esse ano eu tive alguns problemas de saúde, não consegui fazer tanta a campanha de rua assim, estava trabalhando muito mais de casa. Eu tive recentemente aqui numa agenda de rua e é impressionante o quanto o Datapovo diz sobre esse sentimento, sabe?
É real, gente. Assim, as pessoas elas fazem questão de se manifestar ali, os seus carros passando, A abordagem do gritando. trabalhador, né, Lu? Isso. A gente é Aqui, abordado olha, o tempo e inteiro. eu contei até no Twitter, parece fanfic, mas é real. Assim, a gente estava ali no centro de Vitória, perto de uma escola, e tava, né, os estudantes saindo, assim, adolescentes que vão dar o seu primeiro voto. E ali tínhamos um monte de uma companheirada, assim, mas eles vieram em mim, assim, não sei se eu ainda tenho cara de estudante, mas vieram assim e perguntar, falando, mas por que votar no Lula? E a gente começou a conversar e foi juntando uma meninada ali, e foi tão gostoso, e essa sensação, sabe, de que eles, quando eu falava de participação popular, eu falava, olha, nós estamos aqui, a gente acho que é importante agora a gente se juntar, eleger Lula, mas para depois também vocês continuarem se organizando no Grêmio da escola, na faculdade, para dizer, né, é muito importante, porque tinha uma jovem que o tempo todo, enquanto a gente estava lá no Bandeiraço, ela gritando, fora Bolsonaro, e a juventude tem muito essa do contra, né, de dizer o que não quer, e eu falei muito para eles a importância da gente também, porque é um primeiro passo você dizer o que não quer, a gente não quer Bolsonaro, a gente não quer fascismo, a gente não quer várias coisas que nós vimos no que deu, mas é que é muito importante a gente dizer o que a gente quer, e com um candidato que está disposto a dialogar como o Lula está, com diversos setores, uma frente amplíssima, aí é muito importante que a gente tenha clareza do que a gente quer. E enquanto eu falava isso, sim, eram sorrisos que se abriam. E isso me falou, olha, acho que esse encantamento está chegando. A gente vai ter nessa reta final, eu acho que finalmente essa explosão, eu espero que realmente seja a reta final, que venha em primeiro turno. Eu estou otimista também, viu, Fagner? Acho que podemos... Acho que vai rolar uma desidratação, isso é evidente. Não sei se ela vai ser o bastante, né, dos candidatos, mas se ela vai ser o bastante para o primeiro turno. Eu quero acreditar que sim, e vou trabalhar até o último minuto para que sim. Mas eu realmente acho que esse encantamento vai rolar. E aí eu já tenho um convite para poder fazer, Caio, já posso encaminhar o convite para o pessoal. Os ouvintes do lado B aqui do Espírito Santo e também vocês que quiserem dar um pulo no Espírito Santo a partir de amanhã, sexta-feira, dia 23 de setembro, vai rolar a inauguração do Centro Cultural Triplex Vermelho, que fica lá no centro de Vitória, ali perto da Praça Costa Pereira, antigo reduto da elite, né, capixaba. É um prédio que era um antigo Hotel Imperial, ali perto do que a gente chamou de Praça Vermelha, que é uma pracinha entre a Praça Costa Pereira e a Rua 7, a gente já faz uma arrastão do carnaval ali, vai para a Zilda, que é um verdadeiro quilombo no centro de Vitória, onde rola um samba maravilhoso, então está todo mundo convidado. A partir de amanhã, às 17 horas, já tem programação na praça e no Triplex, e vai ser um centro cultural de esquerda, né, de resistência da esquerda. Fazer um convite aí também, porque a gente tem o projeto da Rádio Triplex, então o intercâmbio aqui do lado B com a Rádio Triplex, já convidar vocês para ouvirem o que é essa iniciativa do Triplex, né? Como é que nasceu, de onde que nasceu a ideia, os idealizadores, né? Que é a Tânia Araújo, uma companheira aí, que colocou à disposição, e o Perli Cipriano, que é um militante histórico, ex-preso político da ditadura, já foi candidato a governador pelo PT aqui no Espírito Santo, e agora é até candidato a deputado federal também, então assim, o cara que podia estar descansando e está aí, né, na luta ainda. E é importante quando a gente pensa na cartografia, a Tânia falou disso na entrevista, eu vou pensar aqui as aspas dela, falando da cartografia da cidade, né, de disputar esses espaços também e de mostrar que tem gente fazendo arte, que é muito importante, porque a gente fala muito da luta, mas a arte como esse elemento da subjetividade, né, que haja e mobiliza afetos, eu acho que é fundamental para gerar esse encantamento nessa reta final. Então, usar ali, vamos nos encontrar amanhã lá no Triplex, e nos próximos dias, e nas próximas semanas, e ano que vem, se tudo der certo, com o Lula presidente, para que a gente possa continuar firme, continuar junto, e é isso aí. Só queria falar um negócio em cima do que a Laura falou, dos jovens, né? E inclusive as pesquisas mostram, né, que no segmento 16 a 24 o Lula tem uma liderança bem grande. A gente aqui, que nessa mesa, metade é mais 40, a outra metade é mais 30, a gente se perde um pouco no tempo, mas essa molecada aí de 17 anos tinha 11 anos de idade em 2016. Sim, já viveu no governo. E a galera que tá com 24 tinha 18, né? Tava começando a entrar na idade adulta. Então é uma galera que
com o olhar do adulto, né, só viveu Temer e Bolsonaro. É. E tem uma lembrança vaga de infância, de início de adolescência, dos anos do PT, sendo que os últimos anos já era com todo aquele bombardeio. E perder de Dilma, né? também diferente. E todo aquele bombardeio pós 2013, pós Lava Jato. Então essa coisa da esquerda como uma esperança, né? Primeiro a gente sabia que a direita é isso aí. Não, que a molecada de 5, 6 anos atrás era, porque a esquerda teve sua chance, tem que ter a direita, né? Aqueles influencers de YouTube e tal, e falar que o jovem conservador e lá. Essa molecada é diferente, essa molecada já viu a merda que é a direita no poder e que a esperança tá na esquerda. Porque é isso, né? O jovem tem muito, assim, é óbvio, uma generalização, mas o jovem tem muito isso da oposição, do contra, né? E tanto que o Bolsonaro surfa nessa onda, inclusive, em 2018. Muito, né? De 2014 a 2018, quando ele aparece, ele surfa nessa onda de ser o diferentão, de interagir com a garotada. E surfava sozinho nas redes. Exato. Né? E é uma juventude que viu a reforma do ensino médio, né? Que viu uma mudança e acompanhou essa mudança, viveu essa mudança de perto. E Lula, né, gente? Lula é diferente, não tem jeito. Tem essa a gente diferença. precisa... Mas... Desculpa, não pode ir, Laura. Não é isso, assim, porque esses dias surgiu o debate polêmico, assim, ó, o Lula falou sobre mais investimento, né, voltar com mais investimento para o FIES, para a UNE, isso gerou ali, pelo menos no Twitter, uma discussão sobre não vamos dar mais dinheiro para as privadas, porque isso nos trouxe até aqui, e eu acho que é válido discutir isso, é super pertinente. Não tem momento, não podemos falar disso agora. Acho que é pertinente que essa discussão, inclusive, perdure para a disputa que vai ser num possível tomada aí governo Lula 3. Mas eu falo aí como pronista e conversei com esses jovens falando também como pronista e já citei isso algumas vezes. Assim, eu fiz o último Enem antigo, né, que ainda não dava direito, não tinha o Reúne ainda. E nos 2 anos depois, meu irmão foi o primeiro da minha família a fazer a faculdade federal, assim. É uma coisa que eu não consegui nem sonhar, porque o dia que eu olhei para a prova da UFMG, eu nunca tinha feito cursinho na minha vida, eu falei, isso aqui não é matemática, não. Eu nunca vi isso na minha vida. Sabe, eu passei 2 meses praticamente sem aula de física e sem aula de matemática, porque na gestão Aécio Neves, o choque de gestão do governo Aécio Neves, o professor não tinha férias até precisar entrar em colapso, precisar tirar férias, e não tinha quem colocasse no lugar. Né? Eu sou de uma cidade de 20 mil habitantes no interior de Minas. É isso que a gente vive, essa contradição. Então, eu nem sonhava com isso, e meu irmão foi o primeiro da minha família a fazer a faculdade federal e a estudar fora pelo Ciências Sem Fronteiras. Onde é que está o Ciências Sem Fronteiras agora? Sabe, a minha geração no movimento estudantil lutou por pré-sal para a educação, e agora o pré-sal está na mão de empresas estrangeiras. Então, isso que é sobre isso que nós estamos conversando, sabe? É você falar uma perspectiva de futuro, porque até a participação no Enem caiu, porque esse é o governo, esse é o presidente que diz que não tem que formar em universidade, não é para todo mundo. A gente tem ministros de educação deste governo falando que universidade não pode ser um sonho de todo mundo. E aí nós não teremos, a universidade que nós temos também não é uma universidade só para você fazer o curso, entrar e sair, assim como as unisquinas que o pessoal questiona, né, critica, eu acho que as críticas são válidas, mas não entendem da coisa, né? Eu sou, na minha turma, né? Eu fui pronista com mais outros 3 pronistas. Os outros 2 únicos negros da minha turma eram pronistas. Então, muitas vezes, foi a forma de acesso ali. Não dá para a gente poder falar para essa juventude de agora, né? Porque para construir um campus de uma universidade pública leva tempo. Não dá para você dizer, eu não queria escutar, a Luara de 17 anos não queria escutar, olha, espera mais uns 4 anos, fica aqui nessa cidade de interior de Minas, onde ou você é filho de fazendeiro, ou você trabalha com o filho do fazendeiro, esperando a sua oportunidade, que vai chegar, a gente vai ver aqui como é que faz. Não, a gente não quer esperar, sabe? A gente é jovem agora, e como jovem agora, a gente quer soluções para a nossa juventude, para nossos anseios agora. Então, acho que a discussão é sempre válida, as críticas são sempre válidas para fazer a gente reavaliar os caminhos, mas que não dá para desprezar o que significa para um jovem a oportunidade de ingressar no ensino superior. Né? Eu já era afiliada ao PT lá em Minas Gerais, mas foi aqui, como estudante do ProUni, que eu me organizei como estudante numa faculdade pequena, né, que poderia ser enquadrada aí como uma unisquina, e conversando e tendo acesso a mais debates, né, dentro da faculdade, mesmo naquela faculdade pequena, e que me organizei, mobilizei, estamos aí
fazendo. Nunca achei que na disciplina de rádio lá, inclusive da publicidade, eu nunca achei que eu ia estar hoje no lado B do Rio. Mas olha aí onde nós chegou, tá ligado? É bem isso, assim. E não dá para desprezar isso, cara. E a juventude está ansiosa por essa perspectiva de um futuro, sabe? Esse foi esses anos, desde o golpe contra a Dilma, foram anos que roubaram os nossos sonhos, assim, a nossa capacidade de sonhar. A Thalíria falou muito bem disso na entrevista, né? De como foi um negócio para segurar a barra, para não perder tanto. De muita gente roubou a própria vida, né? Exatamente. E mesmo assim, eu acho que, para além disso, claro que nós estamos falando de uma pandemia, né, para citar mais diretamente, mas a vontade também de... Você vê, a gente está em setembro, né? Vamos falar de setembro amarelo aí. Não dá para falar de adoecimento mental sem falar de um neoliberalismo que arrasta a nossa saúde mental para o esgoto, sabe? Para uma perspectiva de vida, assim, de sobrevivência, quando muito. Né? Sobreviver no neoliberalismo já é muito, assim, porque a gente não tem muito para onde correr, não tem de onde tirar. O desemprego de 13 milhões, aí jovens são muito afetados, mulheres são muito afetadas, negros e negras muito afetados. Aí você começa a pensar e ver como é que o crescimento dos ilegalismos, como nós conversamos com o Daniel Irata, né, professor Daniel Irata, na última semana, vira um modelo de negócio. A gente perdendo uma juventude para as milícias, para o tráfico. Não é romantizar isso, como eles gostam de falar, não, porque quem é vagabundo, pode escolher, não sei o que lá e tal. Não é assim que funciona. A gente sabe que, na prática, a teoria é outra. É uma juventude que não sabe o que fazer. Fica ali desocupada e aí, para onde que vai? Sabe? Não tem para onde correr. E agora tem. Agora a gente consegue sonhar de novo, a gente está conseguindo mobilizar isso. E também precisamos disputar isso. Acho que, para poder encerrar aqui, já dando meu boa noite, eu acho que vamos precisar, o Genuíno falou disso na entrevista aqui, a Thalíria também pincelou isso, eu acho que vamos precisar de um bloco forte de esquerda para poder disputar o que vai ser o Brasil a partir do ano que vem. Vai disputar esses sonhos que a gente está falando, mobilizar esses sonhos, porque não acaba no dia 2, ou então no segundo turno, se tiver, também no segundo turno nos estados, nos interiores. Isso não acaba, não só pelo bolsonarismo, que está mobilizado também, mas pela disputa de projeto de país. Sabe? As pessoas, aí eu falei dos jovens, as pessoas, os brasileiros precisam entender que Brasil que a gente quer. Porque eu até brinquei com os meninos lá, assim, no dia, né? Não tem essa coisa de, isso é inconstitucional. É inconstitucional até a gente botar na Constituição, assim como eles tiveram coragem de tirar. Muita gente dizia que a prisão do Lula era inconstitucional, que não sei o que lá, que a reforma trabalhista, isso aqui não pode passar porque é inconstitucional. Eles vão lá e tiram. Então nós vamos colocar direito, a vamos Constituição avançar. somos nós. Exatamente, vamos avançar nisso. E não precisa ser com plebiscito, como querem alguns, assim, de achar que vai simplesmente vai ser votado, ou então, como foi, a gente não falou exatamente do Chile, mas já mencionamos aqui em outras edições, não precisa ser só assim. Existem formas, e a gente também pode criar novas formas de participação popular, e quem vai dizer isso é a gente agora, a gente junto, pensando junto. Então, quanto mais gente nova chegando, eu acho que isso... talvez se a gente puder tirar, eu estava até pensando, agora para poder fechar mesmo, assim, uma conversa que eu tive com clássico fanfic, mas não é fanfic, com motorista de aplicativo, e que ele falou assim que a coisa positiva que ele via nos últimos anos foi que a política virou pauta mesmo de qualquer conversa. Todo mundo hoje debate política. Então é usar isso, sabe, para poder trazer um foco para o que a gente quer. Porque a gente disse muito lá o que não queria. Não, a corrupção, eu não quero Copa, quero hospital. Tá, agora, o que você quer de fato? Como é que nós vamos viabilizar isso, então? A saúde pública de qualidade, a defesa do SUS, né, a defesa da educação de qualidade, o pré-sal de novo para a educação, as estatais estratégicas para o desenvolvimento do Brasil. Acho que é hora de dizer, é urgente dizer agora, a gente passa muito tempo calado, muito tempo amedrontado, é hora de dizer o que a gente quer. É isso. Vou voltar só para a questão da pesquisa rapidamente. Eu ainda sou muito cético, né? Inclusive porque isso está variando aí, oscilando na margem de erro e tal. A gente nunca sabe se a margem de erro... se dentro da margem de erro pode estar para mais para menos, enfim, vai saber. Mas claramente há uma onda, né? E aí, como o Fagner antecipou aqui em alguns programas anteriores, dessa onda nos últimos dias, né? Claramente há uma onda. E aí você vê até figuras populares, de alguma forma, rostos e nomes ligados ao Ciro Gomes,
fazendo essa declaração de voto no Lula, né? Tico Santa Cruz aí, que talvez fosse o artista mais fervoroso apoiador do Ciro Gomes, já veio declarar voto no Lula. Houve manifestação de lideranças da América Latina. Enfim, o Ciro não vai retirar a candidatura, não é assim, isso não é clube de futebol, não é associação de moradores. Não vai tirar, ele vai sustentar. E aí eu não quero nem falar do Ciro, mas eu quero falar dos ciristas. Tem ciristas que ouvem a gente, tem gente que vota no Ciro, que ouve a gente. Eu sei porque, enfim, o pessoal comenta, interage lá e tal. E eu 2018 eu achava o voto no Ciro super compreensivo. 2022 já não é mais, né? Primeiro porque pelo que Ciro se tornou, né? Enfim, virou uma caricatura da pior espécie das coisas que ele sempre falou, né? Você vê do jeito que ele fala, enfim, ele se perdeu completamente no personagem, ou se achou no personagem, vai saber. Então, do Ciro, nem comento, mas dos ciristas que, porventura, que esteja nos ouvindo. A hora é agora, galera. O barco tá pulando, o barco vai sair, tripulado por muita gente que a gente nem, enfim, né? Nem faria tanta questão do barco assim, mas é isso, é o barco... Que vai cobrar a fatura depois? Vai cobrar a fatura depois. Aqui a gente nunca falou, a gente sempre falou sobre isso, né? Sobre quanto seria importante tensionar o Lula para a esquerda, porque vai estar lá o Alckmin buzinando no ouvido dele, etc. E é isso, senão a gente precisa de todo mundo. Esse é o momento de todo mundo. Não vai ter muito jeito, né? O voto útil, nesse caso específico, ele é fundamental, né? Enfim. É útil no sentido de estratégico, né? Não é que o voto no outro seja inútil. Não, mas... e é útil no sentido de acabar no primeiro turno, tirar o Jair Bolsonaro o quanto antes. Significa tirar o Jair Bolsonaro antes de tudo, né? Inclusive para começar já a montar um governo Lula, né? Quanto mais cedo o Bolsonaro deixar de ser presidente, mais cedo ele vai perder os direitos políticos e vai ser preso. E aí, acho que é isso que o povo que odeia ele tem que pensar. Não, deixar de ser presidente vai ser no final do mandato. Não, eu só tô querendo acelerar mesmo o processo. Isso, exato, Sim, exato. Só que aí os aliados pulam do barco antes. Exato. Dá mais 3 meses. Não, e tem uma questão que é muito clara, gente. Olha só. Tem ministro da Casa Civil pedindo licença. Tem uma questão que é muito clara. O Bolsonaro, se ele terminar... Se ele perder a eleição no primeiro turno, a gente sabe que vai acontecer questionamento, que ele vai querer criar caso, vai dizer que a urna foi fraudada, vai falar um monte de merda, né? Só que, se isso acontecer no segundo turno, né, ele vai ganhar tempo para poder fazer o inferno durante a campanha, né? E no segundo... se ele fizer no primeiro turno, ele é muito mais... se ele fizer no segundo turno, é muito mais fácil para ele poder... Né? Eu não acredito que ele vai conseguir, mas é muito mais fácil para ele poder tentar melar a eleição e inviabilizar o país, porque no segundo turno ele vai brigar contra o resultado de 581 deputados federais para dizer que toda a eleição foi fraudada. Ele vai ter que ir contra 581 deputados federais eleitos, inclusive gente da base dele que não vai querer perder o fato de ter sido eleito na eleição. Né? Vai ter que brigar com 583 deputados, né? Acho que eu falei errado, né? 513 deputados. 513, que eu misturo deputado com senador. 513 deputados. 27 senadores vão ser ele vai ter que brigar com 513 deputados, com 27 senadores, com não sei quantos deputados estaduais e vai ter que brigar com 27 governadores. Alguns eleitos em primeiro turno e outros classificados. Exatamente. Então, quanto antes esse cidadão sair, é melhor para todo mundo, sabe? Exceto para a família dele, para quem o financia, para os militares que estão, né, segurando no colo, no saco dele, ou manipulando de alguma forma. Há quem diga que os militares manipulam, né? É melhor para todo mundo, cara. É melhor para todo mundo. Na verdade, assim, não é o Fagner Torres, a Luara Ramos, o Daniel Soares e o Caio Belandi que estão esperando que essa eleição acabe o quanto antes, não. É o mundo. O mundo está esperando que essa eleição acabe o quanto antes. Porque o Brasil, hoje, depois que o Trump caiu nos Estados Unidos, o Brasil é o principal país governado por essa extrema-direita nazi-fascista. No mundo. O governo Bolsonaro é uma ameaça planetária, é uma ameaça ambiental. É o mundo inteiro.
A gente vê lideranças europeias, lideranças da América Latina, de vários lugares do mundo, que esperam o quanto antes que o Lula seja eleito presidente, cara. Porque todo mundo, né, tem memória. Nem todo país tem, por exemplo, a mídia obscena que o Brasil tem, que tentou durante um bom tempo tentar destruir na memória das pessoas o quanto a vida delas melhorou, né, durante, pelo menos ali vou colocar ali nos 11 anos, nos 11 primeiros anos dos governos petistas, né? Nem todo país tem a mídia obscena que nós temos, que foi capaz, né, de tentar destruir a memória não só do partido, quanto da Dilma, quanto do Lula, a ponto de a gente chegar no estado que a gente chegou. Não, outros governantes e outros países têm a real dimensão do que significa o Lula presidente do Brasil. Sabe? Porque não, o Brasil deve... Assim, é muito louco falar isso, mas o Brasil deveria olhar e falar, caralho, que sorte que a gente tem um político como o Lula para ser presidente, que sorte! Tanto país quer ter um Lula para ser presidente e não tem. Então a gente tem que acabar com isso o quanto antes. E assim, no segundo turno, vamos supor, né? Se vocês acham que, de repente, tá muita gente nesse mesmo barco, nesse mesmo balaio, tá muita gente, tá uma geringonça, no segundo turno, o Lula vai chamar o Ciro para conversar, óbvio, como já fez menção, e vai chamar a Tebet também. E aí vai ficar uma geringonça maior ainda, né? Então, assim, meu apelo, enfim, se tiver 3 ciristas aí nos ouvindo, 5, 10, 20, não importa, meu apelo é... Tebetistas também? Acho que pode ser que tenha também. Meu apelo é para entender a conjuntura, né? Não estamos mais em 2018, e aqui eu lembro, o Alcísio estava na mesa ainda, fez declaração de voto no Ciro. 2018, cara, era completamente compreensível votar em Ciro Gomes. Sendo que em 2018 o papo do voto útil, do voto estratégico, era pro Ciro. Porque algumas projeções mostravam que o Ciro poderia vencer no segundo turno. É discutível, mas era um argumento. Só que era um argumento. A diferença o Ciro estava atrás. Sim, mas... Se o Ciro estivesse na frente, talvez essa onda fosse mais encampada. Era um argumento. Não, era a projeção do segundo turno. Pois é. E se você teve um argumento de voto estratégico a favor do Ciro em 2018, né, eu acho que é válido o argumento contrário ao Ciro em 2022. Então, assim, já não faz mais sentido. Até pelo que o Ciro se tornou. Você pode pegar as declarações do Ciro de 2018 e as declarações do Ciro de 2022. Você vai ver que a coisa está indo para um caminho perigosíssimo. Inclusive o PDT está indo, o que resta do PDT, porque também, né, está indo para um caminho perigosíssimo. Então, é isso, assim, enfim, faz parte, democracia representativa é isso aí mesmo, você vota no melhor candidato, mas eu acho que a conjuntura permite que a gente peça, não brigue nem obrigue ninguém, peça para reconsiderar e entender a possibilidade. E não precisa fazer campanha não, gente. Deixa para quem faz campanha, porque assim, eu votei no Lula em 2006, eu votei no PT sempre na minha vida para presidente, e provavelmente, enfim, enquanto não vier um partido nacional com força eleitoral, vai ser assim. Então eu tô do lado que eu sempre estive. Então assim, eu faço campanha, eu voto com consciência, eu voto ideologicamente, politicamente, enfim, eu faço isso. Agora, nem todo mundo vai fazer, nem todo mundo acha que o Lula merece e o PT mereçam essa atenção de entrar na campanha. Tem gente que acha que não merece. Faz parte também, tem suas razões, inclusive, como o Fagner falou, né? A mídia demonizou pra caralho, e aí realmente muita gente se contaminou, faz parte, beleza. Vai lá, dá seu voto, porque... vai ser necessário. Ou então anula. Já que você não quer... De repente, a mão cai se você votar 13, ou se você disser o nome do Lula, né? Como no nosso ex-presidente FHC, que vai votar na Senhora Democracia, que eu não sei qual o número dela. Porque o anula, voto, porra! Declaração de voto é amigo oculto. Meu amigo oculto é uma pessoa que defende a democracia. Não, declaração de indireta. Defende direitos humanos. Declaração de voto indireta. Vou votar naquela lá. Aquela pessoa, vocês sabem quem é. Aquela pessoa lá. Essa aí mesmo. Se você tem nojinho de votar 13, acontece. Muita gente se enojou. Vai lá, vota nulo então, brother. Vota nulo pra gente acabar logo com essa porra, porque a gente não aguenta mais. Luara, dá seu boa noite. O programa. Dá seu boa noite aí. O Daniel tá com pressa, hein? Agora que tá bom, ele tá com pressa. Tá com pressa. Não, é o horário do estúdio, gente. Não, já negociamos. Rodrigo tá amarradão aqui, porra. Já negociamos. Gente, eu vou realmente me abster de falar sobre essa questão do PDT, porque tenho gente querida no PDT que eu sinto nessa altura do campeonato que foi enganado. E isso me deixa triste, porque eu considerava o Ciro aliado, mesmo em 2018, vendo vários equívocos
Então, eu não vou falar muito mais, porque eu pretendo dissertar sobre isso em breve, com mais tranquilidade, tudo. E como diz o Franciel, que tem sido um grande filósofo nas redes nos últimos tempos, quem quer pegar passarinho não pega dizendo show, né? Isso aí. E eu acho que é isso, assim. Eu realmente acho que vai rolar essa desidratação e espero que role, porque, como o Caio já adiantou, assim, eu acho que o termo é esse. O caminho, a estratégia que o PDT tem tomado, e especificamente o Ciro Gomes, é perigoso. Acho que eles merecem um tempo para poder reavaliar aí essa rota, porque eu quero crer que estarão no campo progressista, não vou nem dizer no democrático popular, mas no campo progressista em 2023. Quero acreditar nisso, porque tem gente boa ali. E como quase sempre verdade. tiveram, né? Quase sempre tiveram. Você pode falar, ter críticas e tal, mas o PDT sempre esteve nesse campo. Mas o que me entristece, assim, é essa necessidade que eles jogam para o lado de cá, de falar que, deixa as pessoas votarem quem quer, como se quem tem 5% de voto não tivesse mais votos, porque as pessoas querem votar nele e não podem. Podem, só que não querem. Sabe? Então, assim, é uma coisa que faz pensar os caminhos. Eu não vou falar muito mais, já falei que não ia falar muito. Eu vou dar meu boa noite, querendo acreditar aí no bom senso da gente boa, da turma boa. Fagner Torres, boa noite. Boa noite. É isso, acho que a gente falou bastante, a entrevista com a Thalíria também foi muito boa. Eu quero só deixar um recado final, um abraço. Bom, como os ouvintes que acompanham lá do B toda semana devem lembrar, eu na semana passada não estive aqui gravando porque eu fui a Itaquera ver Fluminense, Corinthians e Fluminense, né, para colocar aí a ordem do mando correta. E aí eu queria mandar um abraço. Eu, infelizmente, cara, acabei de fazer 40 anos, estou com a memória cada vez pior, ainda mais depois da Covid. Eu não lembro o nome de todo mundo. Covid, né? O nome. É Covid. Claro. Jogo do Fluminense, BD, Covid. usar produto. Covid. É Covid, gente. Esse nome eu não conhecia. Não confiem no que eles estão dizendo, não. Podem confiar Calúnia? em todo o resto do programa. Calúnia? Nisso é Covid. Foi a Ouça Covid. o áudio do Estadão jogo Malandro. do Fluminense. A Covid acabou com os meus neurônios. Caluniador. E aí, eu não lembro, não vou lembrar o nome da galera, mas assim, teve muita gente lá em Itaquera que veio me cumprimentar, veio falar comigo. Eu não sei exatamente se são tricolores que moram no Rio, em São Paulo, ou se foi uma galera que viajou junto, enfim, o setor de visitantes estava todo cheio também. Mas muita gente veio falar comigo, queria mandar abraço para essa galera que veio falar comigo lá em Itaquera, tanto em Itaquera na última quinta-feira, quanto no Maracanã também, no Fla-Flu, no domingo. Então é isso, dizer que a gente está junto, a gente está lutando aí não só pela melhoria do Brasil, né, através da nossa trincheira de comunicação popular aqui, mas também pela melhoria do nosso futebol, porque, enfim, é o esporte que a gente gosta, acredita. Então, vamos nessa, até semana que vem, vai ser o último programa. Roletão, hein? Antes desse inferno começar a acabar. Eu me lembro como foi quando eu último de eu me 2018? lembro do último de 2018. Fizemos ao vivo no Facebook. A gente fez ao vivo no Catártico. Facebook, foi catártico. Eu imagino que vai ser o de semana que vem. Eu espero que seja tão catártico quanto. E aí, já com as pesquisas de fato apontando assim, Lula com 52, 53 dos votos válidos, caralho, pra gente ficar muito louco no ar. A gente vai vir abastecido aí com outros estados que a gente não tem abordado e tal. A gente vai estudar bem aí pra poder falar bastante coisa. É isso, então é isso, galera. Valeu, até semana que vem. Daniel Soares, boa noite. Boa noite. Antes de encerrar, aqui um recado importante, a gente falou já nas redes, tá? O lado B passou por alguns probleminhas aí administrativos. Foram pontuais, mas foram bem sérios e aí nos últimos meses. Então a gente precisou tomar uma decisão que foi muito dura de tirar o site de textos, né? O www.ladobdorio.com.br no ar, né? Ele não tá mais no ar, ele tá suspenso, né? A gente vai voltar reformulado, né? Mas agora, nesse momento, a gente não tem mais o espaço de notícias e colunas de opinião. Então, primeiro, a gente vai agradecer demais, assim, muito, muito, muito mesmo, a dedicação e o talento da Gabriela Figueiredo e da Lana de Holanda, né? Sem a atenção delas, a dedicação delas, provavelmente o site já teria saído do ar antes, né? Porque nós mesmos não conseguimos dar a atenção devida a ele. Então, o lado B deseja que as duas estejam logo escrevendo aí em outro espaço de luta, né? A Gabriela e a Lana precisam estar em espaços democráticos para escrever suas opiniões, enfim, falarem bastante.
E a nossa casa, obviamente, segue aberta aqui com os podcasts. A gente também agradecer os leitores, né, e leitoras, por acompanharem tão fielmente o que a gente sempre escreveu lá. Né? O site está suspenso, né, mas em breve volta ao ar apenas institucional, informações, contatos, essas coisas. Quem sabe até um blogzinho, né, para um espaço para escritas mais pessoais e tal, menos noticioso, menos jornalismo. A gente vai fazer um backup também lá dos textos, né, os textos já estão lá salvo no sistema. E a gente vai ver como é que a gente pode disponibilizar. Se alguém quiser algum texto, de repente, falou, pô, caraca, Caio, eu tinha um texto que eu, sei lá, tava estudando, então eu queria ler de novo e tal, me manda mensagem pra gente lá ou por e-mail ou nas nossas redes, que a gente disponibiliza pelo menos o conteúdo do texto, tá? Outro recadinho que é fundamental, né, dar os nomes dos ganhadores e ganhadoras do sorteio para apoiadores do lado B, oferecido pela Camisa Crítica, né, referente aí a julho, agosto e setembro. A Helena Scatone, a Aline Jansen, o Guilherme Bernardi, o Miguel Pinheiro, a Helena de Freitas Rocha Silva, a Marília Loski, o Lucas Almeida, o Gustavo Gonçalves Gomes, a Isabela Mundim, o Luiz Felipe Marques, o André Mendonça e o Rafael Santana Santos. Alguns já entraram em contato com a gente, então ignorem, mas quem não entrou, olhe seus e-mails de cadastro ou então fala com a gente nas redes sociais para vocês poderem receber os brindes, tá? E aí, 2 lembranças. Uma, a gente vai estar ao vivo no YouTube do Lado B do Rio, no dia 29, quinta-feira que vem, no pós-debate, tá? A gente decidiu fazer o pós-debate. Por quê? O react que a gente fez do debate na Band foi muito maneiro, funcionou super bem, porém, a gente retransmitiu o sinal. Só que a Band derrubou várias transmissões, a nossa não, mas a gente tirou do ar mesmo assim, e a gente provavelmente acredita que a Globo vai derrubar também. Então, já que a gente não vai fazer a retransmissão, a gente vai entrar ao vivo logo depois do debate, provavelmente ali por volta de meia-noite e pouquinho, fazer ali uma rodadinha de o que vocês acharam, 20 minutinhos e tal, para poder comentar. Então, já a gente vai disponibilizar o link no YouTube, né, youtube.com/, Lado B do Rio. Já assina lá, enfim, se você curte, né, esse tipo de conteúdo, que a gente vai fazer funcionar assim, dessa forma. Foi a forma que a gente encontrou de fazer para levar um negócio legal. E a galera pirada no debate, né, vai conseguir acompanhar ao vivo, né, porque fica ali na adrenalina e tal, quer saber as nossas opiniões. E para quem de repente não quiser acompanhar ao vivo, vai ter lá no dia seguinte disponibilizado. Semana que vem é roletão da pistolagem, como eu falei, a gente vai tentar abordar o máximo de estados possível, fazer os contatos com a galera aí para saber, enfim, quem vota, quem não vota. E na outra semana também, a gente vai abordar, fazer o rescaldo das eleições, já que a gente não vai fazer a apuração do lado B, que, porra, seria máximo fazer. Só que, infelizmente, a gente não recebe para isso, a gente quer estar bêbado comemorando a vitória do Lula no primeiro turno. O Lívio Luna já perguntou aqui, vai ter cobertura ao vivo? Gostaria muito. Eu falei, Lívio, eu quero terminar a noite do dia 2 sem lembrar nem o meu nome. Mas pra gente, pra ter, seria um cachê que provavelmente ninguém de esquerda está disposto a pagar. Mas se alguém, de repente, falar assim, não, a gente quer o lado B na apuração aí, vamos fazer a live, vamos negociar. Lado B do Rio, Alô, marcas. As marcas aí de esquerda, que falam, não, precisa ter e tal, porque é muito legal, eu gostaria muito de fazer, e eu seria profissional o suficiente pra fazer. Só que precisa valer a pena financeiramente, então, já que não vai valer a pena financeiramente pra gente, a gente prefere estar na rua bebendo, ou em casa bebendo, comemorando. Por enquanto, a ideia é beber até esquecer, só para lembrar de novo que Lula foi eleito. Exato. Então a gente vai fazer esse rescaldo das eleições. Também dá tempo da gente estudar, ver bem, olhar deputado estadual, enfim, dá tempo também da gente pegar tudo, a gente vai fazer o rescaldo. Então, para quem tava com saudade, 2 roletas da pistolagem seguidas, tá bom? A gente volta semana que vem. O programa foi longo, que delícia, lá do B do Rio, um clima de eleição. Valeu! Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.